Esta programação tem o apoio de Panificadora Jacutinga, a CIJA, Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Jacutinga, Best Fios, Funerária Mogiana, Barbearia Prado, King House, Real da Economia, Disque Água Marcela, Celinha Confecções, Trembão Bar e Restaurante, Instituto Mix de Profissões, Sandrini Menswear, Laticínios Montezuma, Cerveja Heineken, Help Espetinhos e Conveniência, Peça Zé Delivery, pode contar com o Zé, Leiteria Santa Paula, Casas de Carnes e Conveniência Jaiminho, Restaurante da Mila. A gente vai saber. Aí. Assim, junto com a nossa audiência, a gente gosta de saber das coisas, junto com todo mundo. E agradecer também nossos parceiros, né, Rafa? Claro. Nossos apoiadores e parceiros aí. Tem que pegar o papel lá pra mim depois. É isso aí. Ó, o Express do Paulão, certo? Ah, sim. Isso, Express do Paulão, que fica lá na Avenida Mato Grosso, 29, Jardim Dea. Diz que entrega, também ele faz entrega lá, gente, ó. É 35, né? 8875-9801. Aí você liga lá, pede sua bebida em casa. Imagina que gostoso, não precisa pegar o carro, não precisa fazer nada. Hoje ficou famoso o delivery. O delivery, agora então, temos hoje toda a comodidade. Opa, piscou a luz aqui. Chegou o dono da casa ali, e agora... a luz. E também temos aí, ó, gente, tá voltando às aulas, a criançada aí tá voltando às aulas. Não esqueçam de passar ali na Kombi do Márcio. Rapaz, a Kombi do Márcio. Eu vou vir só pra ver essa Kombi aí. Como que o Márcio vive? Eu quero saber também. Vou fazer lá uma matéria com ele. Essa Kombi aí é um negócio sensacional. É a Kombi mais conhecida de Jacutinga? A Kombi mais conhecida de Jacutinga. E ele fica na frente da Escola Estadual Júlio Brandão. É isso aí, a famosa Kombi do Márcio. A criançada faz voltando às aulas. E, é claro, todos os nossos parceiros aí da Jacutinga TV. Agradecer. Olha lá quem chegou lá. Olha lá. Chegou o nosso querido Zé Rodrigues. É o Zé do Hot Dog. Tá ficando Hot famoso, Dog hein? Do Zé. Tá ficando famoso, hein, Zé? O Zé do Hot Dog do Zé. O melhor hot dog da cidade, diz que da região. Hot dog até doce semana passada tinha aqui. Certo? Ó, gente, manda um recado aí pra galera que acompanha também a Catacoió TV. Galera lá de São João, toda a equipe. Na terça-feira, estreia... o Catacoió Cast. Catacoió Cast, lá Nossa, na cidade de São João. Confundir os nomes, é muita coisa. Exatamente. Então vai ser na terça, na quarta e na quinta-feira. Três dias direto de programação ao vivo, dentro da Catacoió TV, da Jacutinga TV. Aqui tá chegando. E tá chegando aí agora ali da... bom aqui de Jacutinga é que não falta, né? Não falta, cara. A da panificadora ali, Jacutinga, nosso querido Marcelo, mandando os mimos aí pra gente aqui, abre aqui pra gente. Por favor, Márcio, pode abrir aqui pra gente. Ó quem tá entregando, é o próprio Márcio. O Márcio tá de motoboy. Olha isso. Que delícia, hein? Dá um gostinho de uma água na boca. Ô, gente... Pode deixar aberto aqui. Queria agradecer, lógico, todos os nossos parceiros são importantes pra gente. E eu queria só falar sobre a panificadora Jacutinga,
que lógico, uma das nossas parceiras desse projeto, mas do grande cara e caráter que é esse Marcelo, que esse cara é sensacional. Queria agradecer muito, não vou falar o porquê que nós estamos falando aqui, mas foi nos falado em off, de uma ação super bacana do Marcelo, então queria te parabenizar, meu irmão, e te desejar saúde, que Deus te conserve sempre, te dê em dobro por tudo que você faz pelas pessoas que precisam, viu, Marcelo? Então, parabéns aí pela sua atitude. E eu acho que de recado é só isso hoje. Hoje é só isso. Não sei hoje se eu tá aguento, tranquilo. hein? Tá bom, Não, assim, mas nesse você vai. volume não dá pra Quem vai erguer falar mais mais agora. agora é o nosso querido Marcos. Aqui nós estamos né? com os nossos entrevistados. Antônio Marcos Bisco, que é conhecido como Marco Marcos, que às vezes a pessoa chama-se de Antônio, nem olha pra trás. Boa Nada noite. contra, Antônio. Boa Não, noite sei, a todos. Mas o povo já te conhece dessa forma. Seu É. Marcos. Na verdade, Marcos Socran, o Socran ele tem uma história, né, que a gente vai contar por que surgiu esse nome Socran. Então isso foi em 1978, quando a gente começou a trabalhar com fotografias. E eu encantei, né, por uma menina de Ouro Fino, da cidade vizinha, chama Márcia. E assim, aquela época, né, diferente de hoje, era a coisa mais difícil do mundo conseguir uma namorada toda. Hoje inverteu, né? Hoje, graças a Deus, hoje o pessoal está vivendo esse aranha aí. Mas, então, naquela época, né, ela é muito linda, tudo e tal. E eu acabei levando ela para mostrar para minha mãe quem era a Márcia, tudo e tal. E ela não foi tão feliz na hora, ela falou assim que ela andava de moto lá em Ouro Fino, que não tinha nada a ver, que os pais dela não se importavam, né? Andava de moto assim na garupa de outra pessoa, tudo e tal. Que nós estamos falando de outros tempos, outros né, tempos. Marcos? Sim, coisa que para aquela 78, época, assim, vamos dizer assim, o pensamento do pessoal mais antigo não entrava isso na cabeça. Sim, com certeza. Mas aí o que aconteceu? Anos dourados. Anos dourados. Anos dourados. A minha mãe, assim, pegou uma birra dela de cara, né? Então, na hora que ela saiu, minha mãe falou assim, olha, eu não quero que você vá namorar essa menina, não, porque eu não gostei dela, essa menina sai muito, Santo não coisa e bateu tal. assim. Então, aí o que aconteceu? Mas aí, assim, eu ia alimentando aquela paixão, né? E naquela época eu usava isso para mim poder escrever carta para ela. E até então, a minha mãe não atrapalhar mais ainda essa história, Sim. eu falei assim, vou escrever meu nome ao contrário. Então, Marcos virou Socran. Olha que bacana. Mas, Então, gente, Socran é Marcos ao contrário. Então, tem gente que não sabe até hoje. Mas a história do nome legal. Socran é essa. E coincidentemente, né, em 1978, que a gente começou com as fotos, Sim. aí surgiu a empresa. Aí Socran, foto já tinha e o nome. vídeo. Eu já tinha o nome. Então, o nome Socran é Marcos ao contrário. Então, teve essa história, né? A personagem dessa história está viva ainda lá em Ouro Fino, tem a Sim, família dela, sim. tudo. Nunca mais tive esse contato. Claro. Mas, assim, o Socran ficou. Nós vamos falar dessa Mas história e- aí cara, também. que bacana. Nós temos Ah, também eu aqui, ia ó. fazer a Deixa eu pergunta, mas apresentar enfim. primeiro o Alexandre, que também é fotógrafo da Socran, né, Alexandre? Boa noite, obrigado pela Boa presença. noite, viu? Muito feliz de estar aqui com vocês, tá? A gente que agradece. Bacana o programa, gostei. Eu só não entendi o nome do programa, né? O nosso, Catacoió? o nosso nome também é É o Catacoió, o nome né? nosso é Negócio, Catacoió isso mesmo, confirmado, né? Catacoió, é Mas isso. o programa aqui, em Jacutinga, nós Jacutinga mudamos para não ter muito o que Ah, explicar. tá certo. Aqui é já que pode. Aí que o pessoal pode. entende mais fácil. Então, já que pode falar, Já que vamos Já que falar, pode então. falar, Fica à exatamente vontade. isso. Eu tô com o Marcos já. O Marcos, na verdade, foi o primeiro contato que eu tive aqui na cidade. Eu sou de Pouso Alegre. Ah, tá. Aí eu já estou aqui já, vai fazer já uns 29 anos já que eu moro aqui. Ele foi a primeira pessoa que me acolheu, assim, Que legal. comercialmente falando. Porque Você já eu era representava uma fotógrafo. empresa, representava uma empresa, ele fez contato comigo, né? Ele tinha, na época ele tinha malha, né, Marcos? Ele mexia Também. com malharia. Também. Era a malha Socran também. Quer dizer, a Socran é um grande empreendimento. Né? Que Começou legal, com que malha, e passou por foto, hoje é agência de viagem e por aí vai. bacana. Coxinha, empadinha e todos os derivados. Tem tudo. Então eu já estou com ele já, a minha filha tem aí, a minha filha mais velha já, é a mesma idade da nossa relação, então está aí para 26 anos já que eu estou com o Marcos, trabalhando como fotógrafo. No começo eu auxiliava ele na parte técnica, de editoração eletrônica, de foto, filmagem, montagem de vídeo, filmagens, né? A gente filmou muito tempo, tá? Então, é muito importante você estar enfocando ele hoje aí, porque é um grande personagem aqui da Uma história. história É uma bastante. enciclopédia, né, de história ali, né? Acompanhou a sociedade aqui, né?
Inclusive, teve uma coluna na Gazeta, né? A nossa Gazeta aqui de Jacutinga já acolheu uma coluna do Marcos Bisco já por muitos anos, né, Marcos? Sim, durou bastante tempo. Ali, era a forma da sociedade da época, que não tinha rede social, não tinha nada disso, se inteirar e até manter aquele status de high society. Era através da coluna dele, durante uma época aqui na cidade, quando a cidade ainda era pequenininha e tudo mais. Então ele acompanhou todas as famílias tradicionais aqui da cidade. Eu mesmo, como auxiliar dele, às vezes a gente adentra alguma residência, né? A gente vai lá fazer algum trabalho, fotografar a noiva, enquanto a noiva está se trocando, né? Se maquiando, a gente adentra ali a residência. Pode ver, mas o noivo não. É lógico. Com certeza. O noivo a gente nem cobre, né, Marcos? A gente nem tá... O noivo não tem essa vaidade. Eu uso o celular. Agora, a gente, o que acontece? Eu já me deparei várias situações em que eu vi na parede o quadro do casamento dos avós daquela família, dos pais daquele casal, que a gente estava casando aqui naquele dia, ou estava fazendo aniversário de 15 anos, entendeu? Então, eu olhava lá, foto Socran. A foto antiga. Que legal. Falava, nossa, Marco, mas quanto tempo? Aí o Marco vem e conta a história de todo. Eu filmei o batizado, o aniversário, o casamento, de 2 e 3 vocês gerações. perseguem a família mesmo, né? Vocês estão... cara, é só assim, isso. ô Marco, Completa aí, Marco. é assim, ó, a verdade, bacana, nós né, estamos assim, é legal isso, porque você acompanhou, vamos falar, não é, 78, eu nasci em 79, tenho 44 anos, então não é tanto tempo assim, apesar de ser bastante. Só que a evolução a partir dos anos 80, ela foi muito rápida, anos 90 principalmente, né? 90 pra Então, 2000 foi uma mudança chegou radical, principalmente, aí veio com o 2000, o advento da internet, todas essas questões. Só que assim, nós estamos em 2023, na era da tecnologia total, inteligência artificial, todas essas coisas que estão acontecendo, mas ainda reféns no bom sentido, da fotografia. A gente tem grandes redes sociais hoje. É exemplo do Instagram, que a grande força da rede social é a fotografia. Hoje ela é feita pelo smartphone ou qualquer outro aparelho, mas é a fotografia. E há algum tempo a gente passou, a modernidade ela vai matar algumas coisas. Infelizmente, o trabalho impresso, jornais, revistas enfraqueceram demais, quase muitos deixaram de existir devido a o pessoal já ter tudo na mão, não comprar mais. Mas a fotografia, mesmo a fotografia na mão, né? A fotografia, vamos falar, impressa, física, ela resistiu. É legal para você, vamos falar com todo o respeito da velha guarda, ter visto toda essa evolução tecnológica e ainda está aí sobrevivendo com a fotografia. É muito legal essa história, né? Então, a gente passou assim por períodos muito difíceis, né? Principalmente no começo, porque a gente fotografava e dependia do negativo, né? Então, fotografava aquelas máquinas de caixão, como a Rolleiflex, né? Que era o point da época, tudo. E a gente tinha que ter uma noção muito grande assim de distância. Então, por exemplo, daqui até o Alexandre, eu tenho 2,20 m, 2,30 m. Então, eu tinha que calcular isso, eu tinha que entender essa metragem, colocar na máquina para bater a foto. Caraca. Então, e depois o processo final para passar ela para o papel impresso era o laboratório que se virava com isso. Mas assim, se a qualidade era boa na captação da imagem, o resultado também era bom. Tinha que revelar para ver, né? Tinha porque que na aguardar, época, às vezes, assim, vários dias para era poder muito saber o mesmo resultado. isso, né, cara? Lá em 78, por exemplo, não tinha como vocês mexerem, editarem foto. Não. Tinha como. A foto era aquilo que saía. Era boa na raça mesmo. Era aquilo que saía, não tinha Para você ter uma efeito, ideia, né? assim, os primeiros trabalhos nossos, a gente mandava para Manaus. Então, chamava Sonora. Mandava pelo correio. E assim, também comecei a trabalhar com revelação de filmes amador. E na época, ganhava-se outro filme. Então, é igual a história da Shell no Brasil. Talvez você não saiba, mas a Shell, quando ela veio para o Brasil, ela dava lampião para o pessoal. Por quê? Para o pessoal consumir o querosene. Então, na história da revelação das fotos também foi a mesma coisa. O laboratório dava, vamos dizer, entre aspas, né, porque já estava tudo no preço, mas o consumidor final achava que ganhava. Então, ele não parava. Ele fotografava ganhava outro filme, ele continuava fotografando. Né? Então, nós passamos por esse processo também. Então, dependia, vamos dizer,
de enviar pelo correio e vir pelo E não correio. era um processo muito barato, né, Marcos? Não era A barato, fotografia não não era barato, né? Não, assim, vamos dizer, assim, se for comparar com valores de hoje, Sim. hoje até é mais em conta porque Sim, popularizou sim, muito, sim. entendeu? Mas, vamos dizer, custava 3 vezes mais do que custa hoje. Sim. Na Mas década também- de 80 que a gente passou a ter contato físico assim com o laboratório de São Paulo. O primeiro que eu trabalhei foi o laboratório Kurt, né? Que era um pessoal que os donos eram alemão também. E era lá na Vila Olímpia. Então aí já passei a ficar dentro de casa. Eu levava lá e acompanhava todo o processo, tudo. Sim. Mas as máquinas continuavam ainda com negativo. Uhum. Né? Essa mudança, pulando de lá para cá, né? Sim. Vamos ter tempos atuais, Pro a gente digital. teve que se adaptar também ao digital e fazer vários cursos, porque aí inverteu toda aquela história. O que eu falei no começo, que o laboratório era responsável por fazer o trabalho final, hoje não, hoje Hoje o depende da próprio gente fotógrafo. fazer tudo, desde a captação, o Photoshop, consertar algumas imperfeições na foto, principalmente no nosso trabalho de casamento, né, que é assim o nosso público-alvo, Sim. que a gente faz 15 anos também, faz bodas, tudo. Mas o primeiro passo que eu faço depois da captação da imagem, que vamos dizer, o casal ou a debutante, o pessoal escolheu as fotos, eu trato cada foto para depois elaborar a montagem do álbum. Então, vamos dizer assim, nós temos, na verdade, o que a gente tem desde quando nós começamos, o trabalho artesanal. A essência, né? A essência vocês não É perderam. um trabalho artesanal. Então, a gente se depara hoje, vamos dizer assim, como ele falou, né? O pessoal tem, fotografa no celular, o Instagram, tudo mais e tal. Então, a gente vê muito hoje, assim, pessoal que, bom, assim, usa o termo que a gente tem de antigamente, caiu de paraquedas, mas tudo bem. Sim, sim. O pessoal fotografa, aperta o botão, entrega para o cara lá, está aqui o arquivo digital. Então, a gente não. Tanto o Alexandre também tem essa ciência disso, que a gente cuida de cada foto. Então, desde a captação dela. Então, quando eu vou fotografar, pode estar tudo bonito ali na frente, a noiva ou a debutante, tudo mais e tal. Mas se tem uma lata de lixo no fundo, então quer dizer... Você tem essa visão mais... Isso mais levou para específica o na profissionalismo, né? Sim, Levou a gente teve que aperfeiçoar tudo isso aí, Uhum. porque é aquele negócio, né? Aquele exato momento, é o aquele olhar segundo, do fotógrafo. ele É não olhar tem cirúrgico, volta. né, cara? Ele não tem volta. É. Uhum. Mas falando um pouco de história, assim, do nosso trabalho, voltando agora, Sim. naquela época, a gente usava também, assim, para poder ter uma combinação perfeita de iluminação, que hoje o digital ele tem isso, ele espalha a luz Sim. e o que capta as câmeras é suficiente para o trabalho final lá. Naquela época não. Então o que a gente tinha que fazer? Tinha que ter uma luz complementar, então chamava célula. Isso foi usado até na Segunda Guerra Mundial Sim. para disparar quando o pessoal atravessava aquela fronteira e disparava a célula e Alerta. e a Se fosse um bomba sensor. explodia a bomba, tudo. Mas essa fotocélula, a gente usou assim bastante pessoas que no passado fez parte da nossa história também. Então nós temos aí o Rosalém, né, da Milano Imóveis, ajudou a gente. O Nilzinho também ajudou uma época. João Francisco trabalha no fórum. Então a gente tem assim, uma relação enorme. O pessoal do Cunha também, o Neto Cunha, o irmão dele. E o Júlio, que está com a gente já também, já há uns 30 anos, né, inclusive atua ainda. É vereador, mas ele é o nosso braço direito também em relação às fotos. Até por essa razão ele não está presente aqui hoje. Sim. Ele é vereador, né? Por força maior, ele é um vereador atuante, inclusive. Ele Com tem certeza. compromisso Então, político. não, Não tá aqui Exato. Precisa, gente o hoje. vereador precisa sempre correr atrás dos interesses do povo, tá certo? Exato. Ô, seu Marcos, não é assim, falando em relação agora ao nome, eu fiquei bem surpreso com a ideia aí de colocar o Marcos, ao contrário, no caso, Socran. Socran. É um nome fácil, que você fala Socran, realmente a pessoa fixa esse nome, né? E na época, quando você surgiu com essa ideia, a pessoa que foi, vamos dizer, a responsável por isso, você teve a ideia para burlar, vamos colocar assim, burlar sua mãe. Certo? Exato, é. Ela sabe que a sua empresa tem um nome por causa disso? Sabe, no começo, tanto porque quando ia eu mandava perguntar carta... isso, mas esse aqui é meio fofoquinho. Não, eu pergunto, assim, mas de forma mais quando eu mandava conhecida. carta para O ela... romance Conhecida a ele não história, né? aconteceu.
Eu conto... Acabou não acontecendo o romance? Não, ia aconteceu, perguntar, durou 4 anos. Ih, Assim, eu minha mãe, ia, querendo ou não, durou 4 anos. Mesmo isso aí. assim aconteceu. Aconteceu, e ela sabia, sabe por quê? Porque ela também escrevia para mim, o Ao nome dela, ao contrário. contrário, Márcia, era Aicrã. Aí, se Aicrã. vocês estivessem juntos, ainda seria Socrã. É, Socrã, Icrã, aí, ia virar um negócio de índio, não ia dar certo. Era criptografado de ponta a ponta. Exatamente. A carta Mas- inteira, você olhava a carta inteira de ponto de trás pra Eu frente. acho que o Marco Biscos que lançou a criptografia de ponta a ponta. Olha só. Então, mas aí você sabe que pega, né? Porque a Sim, gente, muito a gente faz, forte, né? a gente cobre toda a região, principalmente Ouro Fino. Ouro Fino ninguém me chama de Marcos, todo mundo chama de Socrã. Olha pra você ver. Então, até o pessoal que assim, que eu não fiz casamento, ou não fiz 15 anos e tal, mas me conhece talvez por viagem e tal, mas Socrã. Que Então, legal. eles não falam nem Marcos, Marcou, nem né? o Antônio Marcos, fala Socrã. Monte Sião também é outra área de atuação muito grande nossa, que tem toda essa trajetória, que conforme o Alexandre falou também, que a gente fotografa hoje filhos do pessoal que a gente já fez o casamento. Olha só. cara. Então, para nós, graças a Deus, é gratificante Vira isso. tradição de É um família. sinal que o vamos- cliente, inclusive, ficou satisfeito, né? Exato, O pessoal. é isso que eu ia depois, ressaltar. depois não abre mão da qualidade, não abre Você- mão pro filho, pro neto. Isso. É que você vai numa biblioteca, porque tem a enciclopédia lá. 1, 2, 3, 4 e vai embora. Aí a pessoa que faz parte, vocês fazem parte aí de eventos importantes na vida das pessoas, e vocês são escolhidos para fazer, por exemplo, casamento, depois vem o batizado, depois o aniversário de 15 anos. Não, tem um aninho também. Tem um aninho, né, um um aninho. aninho. Tem primeira comunhão, né? Tem, nossa, Primeira tem, catequia. vocês fazem Bate- parte Não, da Mas vida é das o que, assim, ó, pessoas. o que eu né? disse aí, que é a questão da modernidade, que mesmo com tudo isso, ainda... A gente sobrevive ainda. Não, Ainda há essa procura. questão é a super Socrã, importante. podemos dizer que ela sobreviveu a essa transição digital. Porque não foi fácil. Porque Né? a hora Creio eu que a hora não... que desapareceu do mercado aqueles filmes, aquelas câmeras Kodak e tudo Sim, mais, sim. ficou só no celular. Ficou Creio só eu quem que não tinha deve ter câmera sido digital. fácil. A Socrã soube ultrapassar esse período de transição. Teve que, Mas que assim, ó, fazer existe uma algumas questão, adaptações. talvez vem de encontro com isso, que é o quê? Mesmo com a facilidade de você fotografar um evento com o celular, com qualquer equipamento hoje, as pessoas, muitas pessoas, não abrem mão em datas importantes como 15 anos, nascimento de um filho, casamento, formatura, todas essas coisas, não abrem mão de ter o álbum, de ter a foto. As pessoas ainda fazem questão. Isso é o legal, que também dá força para o segmento, para o mercado, né? Inclusive. Quando o pessoal, quando não existia os recursos que hoje tem, que você Sim. citou aí, muito bem lembrado, inteligência artificial, Sim. celular. Hoje em dia todo mundo é câmera, editor, tudo né, irmão? quanto é jeito e recurso de iluminação e tudo mais, a gente já conseguia, antes desses recursos, a Socrã já conseguia entregar um produto de alta qualidade. Sim. Então, o que acontece? Hoje, a gente continua na frente. Por Que quê? legal. Porque, apesar dessa transição, a gente, todo aquele cabedal de trabalho, de informação, de feeling, a gente manteve, coisa que a tecnologia não oferece, Sim, entendeu? O sim. feeling de fotografia. Exatamente. Isso daí é muito Porque importante você pode, ter, lembrar, né, assim, ó, Marcos? você pode ter uma É câmera. assim, ó, é todo até uma mundo questão pode de vocação, fotografar né? hoje, mas nem Exato. todo mundo tem a visão do Aquele fotógrafo vocação profissional, Então, uma iluminação correta, um enquadramento correto, um ângulo correto, Tudo aquele roda, ângulo né? perfeito, aquele momento do clique perfeito. É isso que é o diferencial, né? Porque não adianta eu pegar, eu sou editor de vídeo, não adianta eu pegar e sair como fotógrafo. Vou tirar foto? Vou, porque hoje facilita. Uma coisa interessante mas o que resultado digital, não vai ser o digital mesmo. nos oferece, que nos ofereceu, que quase ninguém na época se atencionava. Por exemplo, a gente fotografava, às vezes a noiva tinha um probleminha no dente. Sim. Vamos supor que ela tem uma carizinha, o dentinho mais amarelo que os outros. A gente, através do digital, no Photoshop, o que a gente começou a oferecer? A gente começou a corrigir. Sim. Então a noiva ficava assim, ela não era simplesmente atendida, ela era muito mais que atendida. Ela Já estava era- muito mais já era- satisfeita. Eu quero virar essa pessoa na foto. Já era um dia de São princesa. recursos que o digital quero virar essa nos pessoa na ofereceu, foto. e que Legal. o pessoal não fez. Você tá Mas entendendo? isso é o O profissionalismo. pessoal entrega né, assim, cara? a gente passa um filtro, a gente dá uma arrumada. E agora, se você for pegar hoje um aplicativo que o pessoal, todo mundo tem aí para corrigir, fica Sim. parecendo boneca. Sim, Então, a fica gente não, artificial. a gente pra faz porcelana. caramba. um serviço de É qualidade. porcelana. É saber trabalhar Porcelana. com isso também, né? Mas é isso, é o que eu digo. É assim, ó, fazer, qualquer um pode fazer, né? A gente sempre fala, a gente fala que quer fazer as coisas que o Catacoel faz, pode fazer, qualquer um. Que legal que as pessoas estão fazendo. Mas talvez o jeito de fazer
Aí é diferente. Cada um tem o seu jeito. Mas essa questão que você está falando, você tem filtros e mais filtros que transforma a pessoa, que alisa a pele e tal. Mas fica grosseiro, fica artificial. Agora, exato, quando tem um profissional que Tem aquela visão, né? tem a cuidado. sensibilidade de falar assim, ó, eu mágica posso de mexer olhar a até pessoa. aqui. Ou aqui eu posso mexer, porque senão vai mudar. Aqui eu Isso posso... só Explorar a profissional beleza faz. natural da pessoa, né? E também, assim, por uma questão de sobrevivência, Vê uma água para mim, por favor. Obrigado. uma questão de sobrevivência também, eu fui obrigado a aprender Photoshop aos 50 anos de idade. Caramba. Então, quer dizer, só estou mencionando isso porque a gente está na melhor fase hoje, graças a Deus. Então, muitas vezes a gente fala assim, puxa vida, né? Eu queria voltar no tempo, ir lá e fazer o que eu estou fazendo hoje lá. É que tem uma consequência natural do próprio tempo. Ô Marcos, pela sua experiência, o Alexandre também, com todas essas ferramentas práticas e fáceis hoje, às vezes até dentro do smartphone, e tudo que você passou é muito mais fácil hoje, porque você agregou a sua experiência com a tecnologia, claro, mas você fala, meu Deus do céu, como eu ralava para chegar num resultado e hoje talvez mais de forma fácil. mais fácil, O caminho ou talvez. não. Não, assim, o que eu vejo é que, assim, que ficou mais trabalho, sobrou mais trabalho para a gente. Porque o tá. que era do laboratório ficou para O nós. fotógrafo não editava, né? Não, porque agora exatamente. passou tudo Então, pra si. o que era do laboratório ficou para nós. Entendeu? Então, Ou por isso seja- que tem esse zelo que o Alexandre mencionou, e em cada foto a gente tem esse carinho, essa atenção por cada foto. Né? Mas, voltando também ao que você falou, de guardar essa lembrança, o álbum, tudo. Eu vejo assim, não sei como vai ser a geração futura, mas eu acredito que a minha ainda, se Deus quiser, ainda quero aguentar mais uns 10, 15 anos ainda fazendo vai isso, mais. a gente tem isso do próprio pessoal que pega e mostra. Olha aqui para você ver, ó, meus avós. Olha como Não, que era o isso álbum passa, antes. isso Exato. passa. Então, quer dizer, tem esse material físico para mostrar. O que eu vejo hoje no celular tudo, e acontece muito, pessoal, porque a gente trabalha com revelação também. Sim. O pessoal chega lá muitas vezes desesperado, fala assim, Marcos, eu perdi tudo, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, socorro. Apagou, formatou, Já perdeu, era, já perdeu, roubaram o celular, levou todas as fotos. Então, quer dizer, a ideia de ter um processo impresso, físico, né, é justamente assim para a geração futura. Exato. Porque nós não temos garantia nenhuma Mas em relação assim, ao celular, computador. Se É der uma- igual o se der voto uma impresso, pane, né? Nós queremos se o der voto uma- impresso. Isso, mas porque assim, Mas além de se tudo der uma isso- pane geral, Sim. que a gente sabe que pode acontecer, eles já estão alertando a gente. Ué, aí. eu tive meu celular roubado na época. Uma pane perdi geral tudo. num sistema. Se der uma pane geral no sistema, sem internet, que a gente fica um ano sem internet. É um ano sem história, cara. Que parece que aquele ano não vai existir. Por quê? Justamente por isso. Porque as pessoas estão se prendendo hoje nisso aqui. Ah, não, mas vou registrar aqui, beleza. Mas e se perder isso aí? Isso aqui mostra o quê? Você traz a nostalgia. Porque assim, ó, Entendeu? Então é isso que é importante. em Né? cima do que o Rafa está falando, a gente tinha uma parceria com a Unipinhal lá de Pinhal, e eles têm lá um arquivo histórico. O que é o arquivo histórico? Nada mais do que são documentos, fotografias que comprovam que o passado realmente existiu. Exatamente. Não é a tecnologia somente. Ah, mas hoje você vai digitalizar e vai trazer isso para o digital para guardar, para arquivar. Tudo bem. Mas você vai digitalizar fotografias. O que nos Olha, Pedro, mostra pega pra mim o álbum. Ele trouxe a aqui, história. gente, pra gente. E assim, tem um trabalho que foi feito, eu não vou lembrar agora a empresa que fez, foi americana, foi inglesa, que foi feito com os filmes da Segunda Guerra Mundial, que inclusive tem uma série na Netflix que para quem gosta da história da Segunda Guerra, é sensacional, que eles coloriram ela de forma artificial, chegou a ver isso? Sim. E aquelas imagens em preto e branco, só tinha aquilo na época, e eles coloriram aqueles vídeos, e aquilo parece que foi filmado realmente colorido, que ficou maravilhoso. Mas é um resgate cultural, histórico, sensacional. A Socran que só, tem um acervo. Só A Socran fotografia. tem um acervo, então, né, eu ia perguntar isso aí. Da cidade, aqui, ó, junto com o Sr. Walter Bertucci, se eu não me engano. O seu Walter Que legal, Bertucci, cara. assim, foi meu mentor, né? Aprendi muito com ele. E na época ele filmou também desde 1958, se eu não me engano. Caraca. Que legal. Ele filmava em filme e depois disso a gente digitalizou e passou pro vídeo e posteriormente agora pro DVD. Sim. Certo? Mas assim, teve vários episódios
a vinda de Juscelino Kubitschek em Jacutinga. Olha que só que legal. bacana. Então, assim, os partidos, a UDN, quando lançaram os partidos, Gente, tudo. 58, vai. Depois veio o senhor com 70, e lá em 78. Muita coisa aconteceu em Jacutinga, cara. Exato. Ah, Alô, Márcio. e a gente tem isso aí, assim, eu acabei sendo herdeiro dele, né? A gente tem esses Maravilha. filmes guardados. E que o meu amigo, o Viotinho, Luiz Carlos Viotti, tem no YouTube dele. Então tem toda essa Isso é de um valor coletânea. cultural. Tem toda essa altíssimo. coletânea desses filmes, os carnavais que a gente filmou também no Clube de Campo Leão da Fronteira, a banda Prisma, que nós acompanhamos a vida inteira. Inclusive, Então, mandar um abraço pra banda Prisma, que estava aqui, o Tava aqui. vocalista Pulou, dela. né, o nós Lô, encontramos com ele, saiu Tava aqui falando com a gente É. agora há pouco. É o verdadeiro. E nós vamos fazer um programa com a banda Prisma aqui. Contar os causos e tudo já, mais. já Gente, conversamos só com ele. aproveitar aqui, só mandar um abraço às pessoas que estão nos acompanhando aí. Ao Luciano, nosso querido Cabeça, parabéns Aniversário pelo do seu Cabeça dia. hoje, nosso cinegrafista. Hoje, Parabéns, Cabeça. Muitos Tudo anos de bom, de meu vida irmão. aí. Obrigado por tudo, tamo junto sempre. E com 50 anos, carinha de 60, né? Isso que é legal do Cabeça. você foi bonzinho ainda. Não foi? Você foi bonzinho. Também ao Luciano de Oliveira, que está aqui conosco. Tá chegando Ao mais Everton, comida, meu nosso Deus fotógrafo. do céu. A minha tia, Elis Regina. Ó o Zé, Lozano. ó o Zé negócio, chegando aí. A Diva Gomes. Que Camila isso aí? Benala. Camila, Benalha. beijo, Camila, beijão. Aí, tem que falar, senão. Te amo. Tá chegando A aí Camila mais tá coisas. assistindo lá, minha noiva. Olha isso aí, gente. Olha, só coisa de comer e eu com a garganta desse dia. Isso. Põe Olha lá, perto do Alex ali chegando. que ele ajuda nessa parte. Ô, rapaz, Ô Zé, você também faz esfirra? um pouco de tudo. Um pouquinho como pizzaiolo, mas essas não são minhas. Ah, tá, maravilha, entendi. Zé. Quero agradecer a Pizzaria Luna Ô, por ter me ajudado aí, entregado no tempo correto aí do programa. Muito obrigado mesmo. Pi- Mas lembrando que eu também faço, viu, galera? Se você quiser levar pro seu aniversário aí, pra qualquer festa que você for, casamento, completo. alguma outra coisa assim, eu também sou pizzaiolo. Tenho todos os equipamentos ali pra preparar e deixar Você tudo viu que legal o pra Zé você e começou- pro seu evento. o Zé começou a aparecer, já Ah, deu um tapa vendeu no cabelo. peixe. Agora já tá isso aí. vindo. Já Daqui a tem pouco que- tá sentado já aqui tem que dar um apresentando. talentinho Isso visual. aí, Zé. Daqui a Mas- pouquinho eu dou uma emagrecida. Isso aí eu não Ah, sei desse não. jeito não Desse tem jeito não tem como. como. Não tem como. Começar a andar com a gente não vai emagrecer, Não tem não. como. Eu era o Mas- mais magrinho da equipe. eu era o mais magrinho Mais da equipe. uma Hoje, vez, te agradecer aí, o Zé, como é que chama? Hot dog do Zé. Hot Dog do Zé, que é um dos melhores hot dogs da região aí, tá sempre com a gente aqui, obrigado pela parceria. O vinho também, né? Tem vinho também? O vinho é do Express. Paz do céu. Ele vai colocar na O vinho geladeira? é do Express aqui. Ah, ó. Obrigado, meu irmão. É isso Tá aí, vendo? Zé, do hot Cara, dog já que do pode, Zé. é, É, Costuma sensacional. malte vai vir toda semana, né? Acostuma a gente mal, né? É bem assim. Mas gente, deixa eu só falar uma coisinha aqui, ó. Claro. Que o seu Marcos trouxe pra gente. O primeiro álbum, claro que em respeito, que legal. em respeito a imagem das pessoas, É, tal. a gente não vai colocar mostrar as a imagens imagem. aí na tela, mas... O primeiro álbum de casamento que ele fez Da Socran? em 78. Esse aqui também, 78. 78. Que legal, Gente, aí você fala, você vê as fotos que você fala assim, cara, tem muitas pessoas que já não existem mais, tem crianças aqui que hoje já são, sabe, é uma coisa que você, e aí, aqui do lado trouxe Super o- tradicional, que né? esse que é atual. Exato. Quantos quilos tem isso aqui? Isso aqui é pesado demais, ué. Esse, na verdade, é só um mostruário, né? O pessoal usa fazer um pouco menor. Tem uns 12 quilos aqui, ó. Brincando. Mas, assim, Ah, é pesado. Mas é maravilhoso, né? Não, é maravilhoso. E ele falou, né, que ele trata foto por foto as fotos escolhidas pelo E casal. assim, o ano passado nós tivemos, como todo ano, a Catacoió TV cobre a Iapic há mais de 15 anos, né? E uma das maiores festas de toda a região. O ano passado eu fui abordado, tenho uma filha de... Ano passado ela tinha 5 anos. E o pessoal fez foto dela lá, sem compromisso. Aquela coisa do fotógrafo sem compromisso. Sim. E depois chegou o álbum pra gente comprar. Um álbum relativamente... Não vou falar que é caro, mas o valor não é um valor tão baixo. Mas, cara, não tem como você não comprar uma recordação e ficou maravilhoso. É uma empresa lá de Santa Catarina, se eu não me engano. E eu tenho o álbum de foto. Minha filha tem o álbum de foto do ano passado. Uma menina que nasceu, que tem 6 anos agora. Então, assim, já tem esse registro guardado da fotografia. Eu acho assim,
a fotografia, ela está inserida no nosso... Mesmo, por isso que a primeira pergunta minha foi sobre a tecnologia, porque mesmo com toda a tecnologia, nós ainda não nos livramos, nem queremos nos livrar da Nem fotografia. pode, né? Nem A pode. fotografia, ela conta a história, né? Tá aqui, ó. Exato. Primeiro álbum da Socran. No caso de um álbum Né? de casamento, tá ali ou coisa registrado, parecida, né? ele acaba se tornando um móvel da casa. Isso. Não a apenas pessoa uma pode recordação, digitalizar mas uma esse peça, trabalho, né? mas ela não vai jogar isso fora Exato. nunca, né? Exato. É que vocês É não... é algo que está ali como a mobília está para casa. E né, assim, vamos dizer reflete a memória, a lembrança da família, da época. São épocas diferentes. Aí se você começa a rever. E a Né, gente assim, ó, guarda a com gente não muito conhece carinho, ninguém daqui, mas você vai ver a roupa, os cabelos, como era a tudo, época. Então, é um valor transição, a É um valor transição, histórico muito legal. a transição tecnológica, vocês pegaram, obviamente, mas também o costume cultural da civilização da época. Sim. Entendeu? Porque hoje se apaga muito fácil, É, né? sim, lógico. Apaguei a foto. Perdi, ou às vezes perdeu o simplesmente celular, apaguei. perdeu as fotos. Acabou. Agora isso aí não, né? Mas assim, em questão da fotografia, um fato curioso é que, por exemplo, os índios, eles falam que quando fotografa, rouba a alma. Sim, Então, não vi essa. então eles não gostam muito que tira foto porque eles têm essa cultura, né? Eles acham que quando tira foto, rouba a alma. Quantas almas você já roubou, hein, bicho? Não, mas o nosso caso é diferente, Da porque a gente, além de fazer o registro, a gente faz a história. Então, quer dizer, nós participamos dessa história. Então a gente deixa um pedaço da gente, vamos dizer assim. Com certeza. Ao contrário dessa suposição que os índios, Sim. a gente Ah, deixa mas um são pedaço culturas, da né? gente. São culturas Como o diferentes. Alexandre mencionou, que a gente vai fazer os trabalhos e o pessoal reconhece e fala, olha, e aí a gente está tem na festa do coisa, casamento. gente, que, né, nesse ofício, né, não sei, alguém disse que se você não quiser trabalhar, é apenas você fazer o que você gosta. Você não vai estar trabalhando. Exato. Não é E tem trabalho. coisa- faça o que tem gosta coisa que você o nunca vai dinheiro não trabalhar, paga. né? Vem cá, escuta essa. Ó, tem coisa que o dinheiro não paga. Eu, às vezes, porque eu desempenho outro ofício, outra profissão, vamos dizer assim, na minha vida secular. O que acontece? Às vezes, comercialmente falando, a gente cruza com algumas pessoas e aí você sabe que você esteve com ela no dia do casamento dela. Fez parte da história. Muitos deles, às vezes, batem nas nossas costas. Acaba virando Eu, às amigo, vezes, né? eu reconheço que eu, às vezes, nem lembro mais, porque no dia do casamento, Aquela a tensão, noiva está né? parecendo um bolo, né? Ela está assim, toda enfeitada. Então, depois você vê na rua, às vezes você nem E lembra outra mais quem que também, é aquela noiva. Deve ser uma tensão O no noivo, dia então, também você pro esquece, fotógrafo, nunca né? mais Você vê, lembra. né? Então, o camarada chega em você, valeu aquele dia, você estava lá. Às vezes ele já está com o filho no colo, né? Já se passaram anos. É muito gratificante Pô, a gente imagina, saber que a gente fez parte, às vezes, do dia mais feliz da vida da pessoa. Imagina. As pessoas nos reconhecem Ou na não, rua. nossa, eu ia Ou falar não, isso. né? Estreita. Mas de uma Foi o dia forma que ou você de mandou outra, um cara pra estreita a forca, amizade. não. Eu ia falar. Até porque, né, Marcos? Porque a gente, na cobertura de casamento, a gente é contratado como fotógrafo. Claro. Mas a gente acaba fazendo muito além desse trabalho. lógico, entendeu? Eu já vi É, fotógrafo. a gente acaba sendo cerimonialista, entendendo? Eu sou obrigado a dizer para vocês o seguinte, Organizando que se cenário. faltar o padre, até a gente pode fazer um casamento sozinho. Exato. De tão acostumados Pô. e de tão à vontade nós deixamos as pessoas, Que legal, entendeu? As pessoas Ô, às gente. vezes criam essa afinidade com a gente, não apenas pelo serviço prestado, mas porque a gente no dia a gente dá Sim, todo apoio e acaba criando um vínculo de amizade muito ali, legal. com a noiva, com a família da noiva, com o Olha o pessoal, tamanho os que eram os convidados, bolos. né? Não é. Muito legal. Muito legal. É que o isso pessoal aí. de É casa um não tá trabalho, é um trabalho sensacional e bacana. deve ser gratificante, como o ditado que você disse aí, trabalhe com o que goste, que você não trabalhar nenhum dia da sua vida. É uma carreira extensa, né, de 40 anos, e assim, deve ter os momentos mais marcantes para você, os cliques mais marcantes, que você fala assim, poxa, que orgulho que eu tive de estar nesse momento, de fazer esse registro. Você lembra de alguns? Lembro sim, inclusive da cidade de Ouro Fino, filha do Dr. Geraldo Coutinho, que é muito estimado lá em Ouro Fino, né? Ela chama Jerusa. Quando eu fotografei o casamento dela, na época, então, o padre era o João Bosco, hoje é bispo, né? Dom João Bosco. E eu fui tão feliz na foto que o padre, na época, né, o padre, hoje Dom João Bosco, bispo, ele encantou-se com o nosso trabalho. Que legal. Então ele olhou, ele falou assim, nossa, que coisa mais linda, né? Que coisa e tal. Mas aí tive a ajuda também da noiva, viu? Que a noiva realmente era coisa de cinema, muito linda mesmo. Facilita.
Mas aí, então, assim, foi uma abertura em Ouro Fino, porque a gente está em Ouro Fino desde quando nós abrimos, não só pela história, né, pela origem, mas começamos a trabalhar lá também, fazer casamento lá, então praticamente toda semana a gente fazia um trabalho em Ouro Fino. Então hoje, assim, frequentando Ouro Fino, de repente, um domingo que a gente vai, às vezes, lá no restaurante do Nicolas, aí a gente é abordado por tantos casais, né? Que, ô, Marcos, faz 20 anos que você fez meu casamento. Olha só. O outro, ó, faz 15 anos, faz 30 anos que você fez meu casamento. Agora, beleza. O senhor falou aí de uma história que te marcou positivamente. Sim. Em off aqui, gente do céu. Lá, meu irmão. Conta pra gente assim, Lá o que vem. aconteceu. O que aconteceu. Que te marcou assim, não pra você negativamente, mas assim, uma coisa que te falou, Uma nossa. zica. Uma zica, vamos Então, dizer assim. então, assim, Vai. para você ter uma ideia, o primeiro áudio de casamento que a gente fez, eu não recebi. Não recebi por quê? Porque na época não usava contrato, tudo, e eu só tinha uma testemunha que eu trabalhava no depósito de uma loja de fios, e o cara que estava do meu lado presenciou tudo que eu tinha combinado, com a mãe da noiva, tudo. E na hora de entregar, ela falou assim, não é isso que nós combinamos. Mas e tal. justo Então, no primeiro, hein? no primeiro. Então era assim, se não fosse essa paixão pela fotografia, eu Já já teria teria desistido já logo no começo, né? Mas por falta de contrato mesmo, na época nem passava pela cabeça. Então um exemplo, era 1.200 e a mãe da noiva bateu o pé e falou, não, é 1.000 e eu só pago 1.000. Eu peguei de volta, falei, não, tá aqui. Então guardei de lembrança, mas não perdi não, assim, aquilo serviu de estímulo para mim continuar. Eu falei, e aprender também. E a mulher ficou sem foto no casamento? Ficou. Pô, que povo ruim, hein, rapaz? Então, mas, assim, os nossos erros ajudaram muito nos acertos depois, né? Tá, pode continuar. E, então, assim, teve, sim, esses momentos. Outros casos que a gente teve também, assim, que a gente não foi tão feliz. E paralelamente a isso, nem por culpa nossa, né? Assim, nós fizemos um casamento e o noivo torcia para o São Paulo, São Paulino roxo. Nossa senhora. E no meio do casamento, o cara lá, o DJ lá, tocando lá, coisa e tal, gritou lá no meio, Bambi. Nossa. Aquilo voou cadeira, tudo e tal. Você tá Então, brincando? Sim. No meio do casamento? No meio do casamento. Então, quer dizer, nem teve a outra metade, vamos dizer assim. Então, tem, assim, alguns Vai episódios... ver que era o rapaz que queria casar com ele. Não, Foi na hora que falou assim, se alguém tiver aqui Alguma coisa problema, contra, fale você agora ou fale manifeste. pra não, você sabe que às vezes não, as frases populares sempre têm um sentido. Uma pergunta legal, hein? Boca fechada não entra mosquito. Claro. Então, Quer dizer, ser melhor, Deve- numa situação que a gente não sabe, assim, Deve então, ter presenciado cada Nossa um. Senhora. então a gente fica. Vou fazer uma pergunta curiosa que surgiu agora. Tantos casamentos na vida de vocês já presenciaram algum não? de alguma das partes. Tipo assim, ó, você Não? aceita Não. casar? Não. Não. Não, eu já presenciei um que o noivo não apareceu. E coitada Livraram ele antes. Assim, a noiva conviveu com o rapaz nessa época, e morava em São Paulo, construíram uma vida junto, compraram apartamento, tudo mais e tal. E o casamento foi aqui em Jacutinga. E na hora do casamento, o cara sumiu. Geralmente, Ele abandonou a noiva. geralmente a noiva atrasa, mas ela não, ela aparece, né? É. Só que o noivo simplesmente não veio. Não, esse cara aí foi um malandro. Hoje em dia as noivas não estão atrasando mais não, viu? É. Os noivos Ah, que é. estão atrasando. Eu não conheço muito de casamento, Mas assim, sabe? mas na verdade, hoje em dia, os noivos estão quase noiva também, né? Tem isso também, né? Ó, São os noivos que Nós estão temos que fazer uma atrasando. pausa aqui pro brinde. Agradecendo aqui, mais uma vez aí do ao vinho Express, oferecido aqui. ao E eu tomando remédio, hein? Express aí do Paulão, muito obrigado, Obrigado pelo ao vinho. Paulão, Muito vinho. obrigado ao Zé também, do Hot Dog que nos O Zé serviu. que tá servindo, o Everton que tá E fazendo tem toda a assessoria toda a aí. etiqueta ainda para servir, você viu? E mandar aqui um abraço, ó. O Mãozinha, Zampieri apareceu aqui, ó. Parabéns, equipe, excelente programa. Obrigado, ó. Derrubou eu hoje, hein, vagabundo. Era para o André apresentar. Tá certo, irmão. Cristina Dionísio Martins. Olha aqui quem tá aqui, PC. Esposa A do. minha esposa. É a esposa sua do esposa. Alexandre. Cristina. Oi, Cristina. Obrigado Aproveitar pela... o gancho. Ah, hora já Oi, manda, senão dorme no Fernanda. Oi, sofá. Davi. Oi, Lavínia. Meus filhos. Manda Tem o que mandar recado. o beer, senão dorme no É sofá. o Jabá. Paulo César, nosso querido PC lá, que tem o... Como é que chama a rádio do PC lá? Esqueci o nome, cara. Web Pinhal aí, fazendo um grande sucesso com o programa
de sexta-feira, WR Pinhal, né? Sexta-feira que tem o programa dele, né? Fernanda O Martins. Café com Risada aí. A minha filha. Sucesso ao tá aqui PC, também. toda a Ela equipe tá lá aí. em Sinop, lá no Mato Grosso. Lá em Mato Grosso tá assistindo a gente. Mandar um beijo pra Sandra. Ronaldo tá mandando um beijo pra Sandra também. Senão dorme fora de casa. O meu eu já fiz minha parte, tá tudo Ó, certo. a filha Matarazzo do... também, Matarazzo? Mandar Da um Sônia? beijo pra Sônia. Olha. Tem mais alguém meio comprometido aí? Cuidado aí. Esposa do Zé, a Paola, que aguenta o Zé lá. Suporta ele. Tem que falar, né? Que os caras estão aqui, senão você já pensa... E o Everton pro João, o João do caminhão. Olha Mas, só. voltando ao aprendizado, né? Uhum. Tem uma coisa curiosa também que vocês vão gostar de ouvir. Teve uma época que a gente fazia muito casamento e a festa era na zona rural, né? Nas fazendas, no sítio, coisa e tal. Fica à vontade, fica à vontade. E o que aconteceu? O pai da noiva veio e fez um convite. E falou assim, olha, nós vamos ter um almoço antes do casamento, e eu gostaria que se fosse no almoço. Uhum. E eu me senti convidado para o almoço. Ah, O que aconteceu? Foi eu e o meu auxiliar na época, o Rosalém, e pegamos um carro, né, era um Fusca na época, e fomos lá no sítio do Crossi, que é lá perto do Ribeirão de São Paulo e tal. E chegamos lá, leitoa, tudo mais, a gente comendo, lambuzando, tudo lá. Daí o pai da noiva falou assim, agora nós vamos fazer uma foto. Falei, puta. nossa, não trouxe a máquina. Ah, não foi preparado. Não, eu falei, foto? Daí eu tive que jogar a culpa no Rosalém, né? O coitado estava do meu lado. Eu falei, Rosalém, mas eu não trouxe a máquina? Que máquina? Me ajuda aí. Mas agora sim, quando tem um convite, né? O Alexandre Já participou de é. vários. Deixa no carro. Eu já levo a máquina, eu vou armado. Agora eu só ando armado. É, não pode, Então né? qualquer convite agora, mesmo que não vá usar, Aham. mas eu levo a É máquina. melhor pecar pelo excesso do que ficar na foto. O Ronaldo... O Ronaldo é assim, o Ronaldo vai levar... O porta-malas viaja. do carro dele tem de tudo que você imaginar. Então Parece difícil... desenho, parece desenho animado. Você perde as coisas pro Ronaldo, passou por isso. ele aparece as coisas assim, ó. Cael Silva também chegou aqui com a gente. Ó, a Fernanda Martins, que é filha do Alexandre, tá lá em Mato Grosso? É isso? Sinop, no Mato Grosso. Sinop, lá em Mato Grosso, acompanhando a Zóio gente. Azul tá lá? O Azul tá lá. Olha, Mora lá? Mora lá. Mora lá. Ela é dentista, ela Que trabalha lá. legal. Que bacana. Nosso abraço aí pra Fernanda. Sinop Zóio é azul. longe, hein, É. gente? Ela tem um olho lindo, olho azul. Tem dois, não tem não? Tem dois. Ah, bom que E susto. a gente chamava ela de Zóio Azul, né? É, Ô, Zóio Fernanda, Azul. compartilha aí a live aí com seus amigos aí de Obrigado Sinop. pela audiência aí. Dá aquela força pra gente aí Ó, também. chegando aqui, Mato Alessandro Grosso. também, ó, lá de São João. Alessandra Riceto, um abraço pra Alessandra, toda a galera aí. A Olha, família dela tem 15 componentes, Então. 15 pessoas numa casa, 7 cachorros, 8 tartarugas e 2 gatos. E bebem. Os gatos bebem, ela não. Ela e o Adriano não bebem. Não, imagina. Abraço aí, Adriana. Mas você sabe que é uma pena, assim, a gente não ter pensado nisso, porque talvez a gente corrija isso na próxima, se houver, se Deus quiser. Claro. Se você tratar bem do Alexandre, a gente volta. Poderia ter avisado o pessoal de Ouro Fino, né? Principalmente sim, aqueles sim. que a gente fez casamento, tudo e tal. Realmente. Que E maravilha. ter assim, E- um bate-volta, a gente podia até chamar por celular, ligar, assim. Sim, cara, que bacana. Seria legal. E até mesmo, se eles autorizassem, Sim, claro. digitalizaríamos As algumas fotos, fotos. E quando Mas, você estava gente, falando do casamento, ia mostrando as fotos. É assim, ó. O legal disso que eu insisto em dizer, a fotografia ela está inserida na nossa vida, na nossa cultura, que nem eu relatei aqui, não sei se foi ao vivo, se foi fora do ar, que hoje dia dos avós, né? E uma prima minha de Campinas postou uma foto dos meus avós paternos, que ninguém da família sabia que existia essa foto, Sim. e tava lá, esse registro, tá lá, existe essa foto, ninguém nunca tinha visto. Ainda E bem que um fotógrafo alguém alguém registrou esse né? momento, então fez o trabalho que a gente faz, essa né, é a Marcos? grande Que é importância registrar da no fotografia, tempo e na né? história. Então, Congelar o tempo, na verdade. Exatamente. E outra coisa, trabalho outro é fato congelar o curioso, tempo. a gente se esconde atrás da câmera. Vocês mesmo não aparecem, né? Não, aparece. não Por aparece. Por quê? Mas a gente aparece na memória das pessoas. Sim. Então, quando as pessoas lembram, então um exemplo. Você gosta de ser fotografado? Não, assim, eu não, Não tem liga. nada, eu não tenho nada Tem contra, gente que não. não gosta, né? Não tem nada Eu não contra, gosto não. também. Não? Mas Prefiro ficar atrás das câmeras. é só um exemplo para você ter uma ideia. Se a gente está fazendo um casamento e tem ali 400 pessoas no casamento, as 400 pessoas sabem que o Socran está fotografando, mas o Socran não conhece essas 400 Sim, pessoas. mas elas sim. conhecem você. Elas conhecem a gente.
Entendeu? legal. Então, assim, mas eu tinha essa preocupação em deixar o nome na história, Isso né? é muito legal. Mas em cara. relação assim, ó, Isso pensando- é muito legal e muito Claro importante. que em casamento é uma coisa muito mais particular. Por mais que vocês façam parte desse momento importante para a família, por exemplo, vocês vão fotografar um evento X no que vai acontecer na cidade. Vocês fazem todas as fotos e de repente vocês se autofotografar para vocês, não para vocês colocarem, para vocês guardarem. Falar, ó, estivemos ali também. Mas ó, a Por mais importância que do a sua- fotógrafo, eu lembrei aqui, o Ronaldinho, o grande Ronaldinho aí, o fenômeno, ele não é o nosso Ronaldinho, não. Ele tem uma passagem dele que quem conta essa história é o Kaká quando jogou com ele no Milan. É um pouco arrogante, mas mostra a importância e a importância do fotógrafo aí que você colocou. Que o técnico chamou, ele estava bagunçando no vestiário e tal. O técnico chamou e falou: olha, gente, a gente vai ter um jogo daqui a pouco, um jogo muito sério. Pô, Ronaldo, você conhece o zagueiro que nós vamos jogar contra hoje? Não conheço. Você conhece o volante que vai te marcar? Ele falou: olha, o professor, eu não conheço, mas com certeza eles me conhecem. Entendeu? Porque ele era o Ronaldo. Então a questão do fotógrafo é essa, a importância do. E eu não conheço ninguém naquela festa, mas todo mundo sabe que eu sou mundo lembra da gente, né? o fotógrafo daquele evento. Exato. Então é muito legal isso. Então, essa história que nós fazemos, né? Então, assim, a gente não faz isso por aparecer, vamos dizer, nós estamos lá para aparecer, não. Não. Tanto que a gente se esconde atrás da câmera. Mas, infelizmente, assim, ou felizmente, a gente aparece de uma forma, porque nessa hora ali, está ali o casal, o padre e nós. E só vocês podem estar ali, né? Então, mas assim, a gente tem essa norma, nosso trabalho é muito discreto. Tanto que na parte da homilia do padre, nós paramos tudo. Sim. De respeito e tal. Claro. Até para ele não perder o que ele está falando. Quando eu fiz curso de oratória na faculdade também, o cara falava isso. Que é terrível você estar concentrado numa coisa falando e de repente alguém vem, corta, derruba, você já perde era. o Você fio perde, da você meada. perde, Né? Mas a gente tem esse carinho, esse Eu já respeito. tomei alguns pitos de padre já também, eu sei como é que é isso aí. Tem uns padres que são bravos, né, cara? acontece. É bravo, né? Ou, E assim, ou ó, ele dava o pito ali na frente, ou ele depois lá no fim na sacristia ele chamava atenção. chamava Legal, atenção, faz mais isso não. que é o mais legal, né? Exato. Mas assim, também nós estamos falando de uma profissão, gente, que a exemplo da nossa, jornalista, editor, Câmeras, enfim. câmera, a tecnologia trouxe uma gama de profissionais hoje, que hoje todo mundo é repórter, todo mundo é cinegrafista, todo mundo é fotógrafo. E aí com isso traz o quê? Traz a falta de profissionalismo, não é verdade? Porque traz muita gente que não quer ser, mas não se preparou. Mas não conhece as regras básicas. Não se preparou, não estudou o que é aquilo, não. Tem toda uma técnica, Certo, até uma então- técnica de estar ali, né? E Uma às vezes técnica de presença. acaba A atrapalhando. gente, por exemplo, a gente sempre tem, no caso dois fotógrafos, a gente sempre fica em posição de L, Sim. para que um não fotografe Ah, o tem outro, entendeu? estratégia, A é. gente E também um só não pelo fotografa olhar, o né? outro. Assim, ele olhar para mim, eu falo para ele assim, opa, agora não. Porque Nós aqui também é só no olhar, Se meu tem bicho. No uma olhar os terceira caras já falam assim, pessoa ali fez merda. inserida ali já vai atrapalhar. né? Sim, e outra. E em relação a isso também, por exemplo, vocês sabem o limite que vocês podem chegar. Sim. Então, por exemplo, está lá acontecendo o momento da troca de alianças, que é o momento marcante para o noivo, pro noivo, não, sei lá. Fala, mas eu não quero, não. Ai, nossa, se a Aninha estiver assistindo. Aí, então você sabe até onde você pode chegar para não atrapalhar. Sim, claro. Você sabe toda essa questão. E pode, de repente, chegar alguém aí e falar assim, eu tenho uma câmera, comprei uma câmera, sou um fotógrafo, quero fazer casamento. Vai lá e acaba fazendo patifaria. Entendeu? Porque não conhece o limite, não conhece as regras Não, básicas. é isso. Entendeu? Isso A que falta de comprometimento com a profissão vai atrapalhar, atrapalha vai os atrapalhar. profissionais. Exato. É. Ó, mandar um abraço pro José Rodrigues. Boa noite, galera. Excelente programa. Um abraço pra galera da Catacoió. O Cláudio Tonietti, nosso amigo lá de Pinhal, tá mandando um abraço à equipe aqui. Obrigado aí, meu irmão. Obrigado sempre aí pelo carinho com a gente. Então, assim, o que acontece com todas as profissões, essa injeção de profissionais não preparados atrapalha um pouco. Mas a gente sabe que o que é bom sobressai e acaba ficando. Tanto que vocês estão aí há 40 anos no mercado e com uma força que todo mundo reconhece como grandes profissionais. Existe hoje, você vê novos profissionais buscando essa profissão, ou é uma profissão que agora a tecnologia atrapalhou essa? Existem novos profissionais buscando serem fotógrafos nos dias de hoje?
Então, o que eu falo vejo... fotógrafo profissional, né? Não, o que eu vejo, na verdade, é muito pessoal caindo de paraquedas. Então, tanto o Isso. fotógrafo ou fotógrafa também, do dia para a noite, a pessoa vira, né? Aham. Vira fotógrafo ou vira fotógrafa também. Sim. Mas o que eu vejo, eles não têm esse trabalho final. Aham. Não querendo puxar sardinha para o nosso Não, lado, é mas é o natural. cara que só aperta botão e entrega ali o pendrive para a pessoa ou Sim. manda um link com todas as fotos. Né? O que eu vejo... Então, ou seja, nós, na verdade, somos os últimos moicanos. Entendi. Então, o trabalho que nós ainda fazemos, né, e graças a Deus fazemos muito bem feito. Com certeza. E você mencionou Pinhal, a gente também tem muita história em Pinhal, né? Casamentos que fizemos no Caco Velho. O Padre Augusto foi meu professor na faculdade e tudo. Então a gente tem bastante Você é história. amigão nosso. Então, tem bastante história também em Pinhal. O Ronaldo Até- foi coroinha do Padre Augusto. Primeiro que coroinha coisa do Padre boa. Augusto é o Ronaldo. E olha para você ver, eu fui fazer um batizado lá, eu acho uns 4, 5 anos atrás, e ele estava celebrando. E ele com o rabo de olho, que nós chamamos, rabo de zóio, assim, ele olhou assim, e eu estava do lado lateral da igreja, eu fiz uma referência para ele. Ah, ele ficou a missa inteira falando, quem que é aquele? É meu aluno. Mas Que quem que é legal. aquele? Então, assim, quando não acabou a missa, para Monsenhor chegar que- depois, ele Monsenhor viu que era tá, não eu. sei se já foi, ele tá para aposentar lá. É. Já foi a aposentadoria dele? Né? Vai mas acontecer um evento grande lá em Pinhal. Sim, então, assim, é uma pessoa formidável, assim, tenho, assim, esse carinho muito grande por ele, Que desde a legal. faculdade também, e vários casamentos que nós fizemos lá em Pinhal, né? Até na época tinha um fotógrafo lá que chamava Marcos também, em Pinhal. Marco acho que ainda Tá trabalha. lá ainda, né? então. É, o Marco. Grande amigo também, parece que tinha um estúdio ali pertinho da igreja, uma coisa assim. Isso. Agora é perto do Mercadão lá embaixo. Então, é legal isso, quando a gente reconhece, assim, o outro profissional e respeita. Claro. Sim. Porque Mas é a- a questão, né, Marcos? Ninguém toma a frente de ninguém. Não, Não, tem e a espaço, gente tem espaço pra todo mundo. a gente tem isso, às vezes, que o pessoal, assim, pega birra da gente, coisa e tal, porque nós atuamos, infelizmente, nós atuamos mais fora do que aqui. Aham. 70% do nosso trabalho é fora de Jacutinga. Anjo de casa não faz milagre. Sim, É sempre assim. É exatamente isso. Bem Acho isso, que nós estamos aqui em São João da Boa Vista. Nós somos de porque Pinhal, né? Nós Somos somos de Pinhal. pinhalenses. Estamos em Jacutinga e estamos em São João da Boa Vista. Eu amo aquela terra, E então não eu posso estamos em falar Pinhal. mal à vontade. Entendeu? Quem ama pode falar. Claro. Mas eu amo Pinhal. Mas hoje nosso trabalho está todo concentrado em São João da Boa Vista e em Jacutinga. E infelizmente quase nada mais fazemos em Pinhal. Porque por N motivos que não cabe aqui, mas as coisas são assim, né, Bilson? A gente tem que buscar novos ares, buscar reconhecimento onde ele realmente existe, buscar grandes parcerias, boas parcerias. É assim que a gente tem que traçar a Porque nossa, até mesmo nossa porque, caminhada. só fazendo um complemento no que você está falando, ô Marcos, é assim, ó, você tem um casamento para fazer sábado. Chega outro casamento de fora, assim, de repente, nossa, preciso de um fotógrafo que aconteceu alguma coisa. Você ter um bom relacionamento com outro profissional que te respeita, ó, Sim, você deu- pode ir lá fazer esse casamento que apareceu para mim, eu não vou conseguir. Você não consegue estar nos dois lugares ao mesmo tempo, entendeu? Então, acho assim, ó, você pode manter um bom relacionamento com o seu concorrente, vamos dizer assim. Porque você vende pelo que você faz de melhor dele também. Entendeu? Agora, hoje em dia, infelizmente, as pessoas querem puxar tapete dos outros. Sim, com certeza. Isso que é o complicado. Ô. As pessoas não têm a competência de crescer, não têm a capacidade de crescer, eles têm que puxar o tapete de quem está à frente deles para eles conseguirem passar à frente. Isso que é, Tem, que é o tem complicado. gente varrendo o nosso tapete aí, puxando, Entendeu? eles não estão conseguindo, não, mas varrendo eles estão. Gente, nós estamos falando de fotografia, só com o nosso entrevistado, nós também não podemos ficar a noite inteira aqui, né? É. O nosso entrevistado aqui, ele não é só fotografia também. A fotografia que te levou aqui, o Alexandre já falou que ele faz outras 10 firras, Tem salgadinho e tal. tantas coisas. Mas assim, Coxinha, outro, empadinha. outro segmento que você hoje atua, e disse que tem o mesmo nome, né? É a questão de viagens. Sim. Também está nesse meio aí. E começou com o casamento por causa Ah lá. das luas de Eu mel, ia né? fazer essa pergunta. A foto que te levou É para a rebarba Eu da ia lua fazer. de mel. Não, eu organizava grupos, né? A gente organizava grupos de viagem com ônibus para Blumenau, para a festa do Chopp, na Oktoberfest. E eu fotografava o Só um pessoal. parênteses, não perca seu raciocínio. Mas fotografar a lua de mel, fiquei curioso. Alexandre. É possível? Não, Como não era possível, né? É? A gente oferecia Sai viagem. aonde isso? imaginando aqui. É, o pessoal não, o eu tô pessoal brincando. fotografa e manda a gente revelar as Ah, fotos. tá. Ai, meu Mas Deus. continua, desculpa. Zé. Não, foi isso que aconteceu.
comecei a organizar grupos, né, de viagem para Blumenau, na Oktoberfest, Legal. e fotografava o pessoal do nosso grupo, que era 40, Sim. 45 pessoas e tal. E depois vendia as fotos. Mas chegou num ponto que eu comecei assim, a pensar em outros destinos, não só aquele, e tinha essa dificuldade. Eu falei assim, então por que não abrir uma agência? Né? E na época foi bastante difícil, porque para conseguir licença eu tive que arrumar um cara que arrumou lá em Brasília essa Sim. licença, tive que pagar $1.500 na época Caramba. para poder ter essa licença e poder começar a ter a nossa Que é agência uma de franquia, viagem. né? No caso, é a franquia. Não, a que o senhor tem. franquia, na verdade, eu até ganhei na Ah, época. tá. Para Entendi. abrir a agência de É viagem. agência mesmo. Porque entendi. nós começamos com multimarca É e burocrático. depois passamos para usar a franquia CVC. Sim. Entendi. Né? E nós temos loja em Itapira também. Então nós temos a Via Prada em Itapira, minha filha a Lívia, que cuida lá dessa unidade na Itapira. Uhum. Então, a parte de viagem, assim, eu costumo dizer para o pessoal o seguinte, que às vezes o cara vai lá comprar uma viagem e eu acabo descobrindo que aquele cara vai casar. Aí eu tenho que entrar no meio da conversa A e falar assim, esperteza tá ali, exatamente. amigo, para aí, eu sou É visionário, fotógrafo. né? Eu sou fotógrafo Sim. profissional, então a viagem é um hobby, né? Vamos dizer assim, mas para a pessoa entender e não descaracterizar isso também. Claro. Porque o receio nosso é que muitas vezes também o pessoal olha a gente, encontra no supermercado e tal, fala assim, olha, eu quero ver uma viagem com você, para onde você está tendo esse mês, coisa e tal. Daí eu penso comigo assim, mas para eu tenho aquela identidade lá também, Socran, fotos, fotografia. Aham. É uma preocupação de eu não perder essa identidade. Sim, E sim. por isso que você Que também correlacionou o nome, né? O Foi Socran também o que Viagem. te no levou, caso. né? Foi também o que te levou para isso, né? A Exato. fotografia Ô, te Marcos, levou para... mas hoje, por exemplo, chega a pessoa lá na sua agência de viagens, por exemplo, eu estou com a minha namorada, eu vou pedir ela em noivado, é um exemplo. Não o que vai acontecer. Vou fazer uma viagem lá. Eita. Vou Você fazer, quer se ferrar aqui. Está querendo isso, viu? eu vou fazer a viagem. Você trouxe vou lá cartão, deixa o Nordeste, cartãozinho por com ele. Prepara o exemplo. dedo aí, Aninha. Eu chego para você e falo assim, então, mas eu quero que você vá com a gente para fotografar. Acontece isso? Acontece. Assim, para você ter uma ideia, o que a gente consegue acompanhar? Cada geração, ela muda a cada 10 anos. Então, vamos dizer assim, aquela geração que conhecia, que fazia o trabalho com a gente, estava acostumado, acaba induzindo os filhos também pela qualidade, e sabe aonde está pisando, vamos dizer assim. Tá? Mas, vamos dizer, uma nova geração, a gente tem todo o trabalho de marketing, que é inclusive o Alexandre que cuida dessa parte. Então, a gente está desenvolvendo agora um outro videoclipe e tudo, para o pessoal continuar lembrando que a Socran faz essas fotos, faz casamentos, faz 15 anos, faz bodas, né? E a gente tem essa preocupação realmente. Então, mas assim, algumas vezes eu faço até um pacote, eu faço até uma jogada também, que eu falo pro pessoal assim, olha, se negócio, você... né? Pô, eu já vou viajar também, imagina. Não. Ou vou aproveitar a viagem também, vou Tá tirar tudo foto, fazer o que eu... conjugado, né? Duas Eu coisas que faço, eu às amo, vezes, vou o viajar e vou tirar contrário foto. Não, faço o contrário, eu faço assim, o pessoal que fechar o pacote de fotos com a gente, comprar a viagem, ganha mais 10 fotos no álbum, um exemplo. Aham. Então a gente tenta O amarrar. combo. Porque tem um lado ruim dessa história. O que acontece? Às vezes a pessoa não faz as fotos com a gente e acaba ficando com vergonha e não compra a viagem também. Entendi. Então nós não podemos ficar pode, prejudicados não, porque nesse senão ponto. você- Então a gente fala pro pessoal assim, né? Se não dá para fazer sem uma coisa por um compromisso. motivo ou outro, não tem problema, mas pelo menos compra a viagem da gente. Uhum. Né? Que, o preço é o mesmo, é tabelado, tudo e tal. Mas a gente enfrenta esse problema. Um outro problema que a gente enfrenta também, que às vezes a pessoa tem uma ideia assim na cabeça dela, porque a gente apresenta um trabalho bonito, assim, top de linha e tudo mais, assim, isso aí pode criar na cabeça da pessoa o seguinte, que é só para o pessoal que tem grana. Não, não, a gente tem plano facilitado aí. Sim. Eu faço para o cara assim que vai casar daqui a um ano, até em 12 Mas sabe o vezes que é sem isso, juros. Marcos? Esse é o problema da perfeição, vamos dizer assim. Sim. Perfeição eu digo assim, porque, cara, eu acho que nada é perfeito, só Deus. Mas assim, quando você mostra um trabalho muito bom, É um impacto, muito né? bom, impacto. Ó, isso aqui é Você olha assim e maravilhoso, fala assim, mas pô, eu não, não vou vou fazer um deixar um negócio rim desse. ali. Eu falo assim, eu vou casar. Eu não vou fazer um negócio desse aqui, cara. Porque deve ser muito caro. O Não, mas não caro, é, na mas assim, o verdade, caro não da é, pessoa que exato. pensa, às vezes não chega nem um terço do que realmente o valor é. Entendeu? Então, essa questão, né? A pessoa, ela já fica É retraído. retraída, ela já fica retraída e fala, não quero nem saber.
Porque, tipo assim, nossa, eu O quero, casamento eu o amo. cara tá gastando Não, com sim, tudo mas não, eu digo também, pra né? qualquer outra Porque às situação. vezes não sabe que quanto Aniversário de tempo um vai durar. ano, Então, batizado. mas é a única coisa que fica do casamento, não é porque nós fazemos, não. É essa a lembrança. Né? Exatamente. Você pode rachar o álbum no meio na separação, mas assim, o álbum fica. Eu já tive Né? noiva. Você sabe que o casal, às vezes, ele não se lembra muito bem daquele dia, como é que passou, como é que Porque fica tudo bêbado. Até a festa, esquece. Eu já encontrei Mas tem- muito noivo, amigo meu, que falou assim, ó, mas eu nem lembro, cara, passou assim tão rápido ali No o dia padre, tá uma emoção também, uma as bebedeira, fotos tem e tudo isso. mais, a festa, depois eu só lembro do outro dia. Mas tem muita gente que Ficou o renova álbum de os- lembrança, pelo menos, né? Tem muita gente, não sei, deve acontecer de pessoas que renovam os votos lá e faz foto de novo, não Sim, tem? Tem, sim. tem? Muitas Aquele boas. As pessoal bordas as as Bodas, bodas, é, não é bodas de bordas. prata. Bordas Sim. é da Pra esfirra. você ver como que eu É conheço bodas. muito de casamento. Bodas As de bordas, prata, a o gente Rafa faz. falou, vou fazer borda. Não vai não. Bodas. São, As bodas. Isso, o Rafa é um gênio. a gente Isso, tem uma boa realmente noite esse pro Cis, problema, tá, filho? sabe, dessa interpretação que às vezes acaba se fechando com outro, ou outra fotógrafa, pagando mais caro do que a gente Aham. cobra. Eu tive casos de pessoas que falaram assim para mim, nossa, Marcos, o seu preço realmente está mais em conta do que outro que me indicaram, coisa e tal. E eu imaginava diferente. Então, por isso que a gente convida a pessoa, né, o noivo, a noiva, a conhecer melhor. Não só o nosso site, mas pessoalmente, pegar na mão, ver, se Ver a identificar. qualidade, sim. Né? Eu fiz um curso que o cara veio da Inglaterra, tinha 11 países quando eu participei desse curso. E o cara dizia o seguinte, quando a noiva está vendo o álbum, o mostruário de casamento, é um negócio fantástico. O noivo que está do lado só está preocupado com uma coisa, how Isso. much, quanto custa. É. Então o cara está preocupado só com aquilo, então ele está... A visão dele é Ele- fechada. Ele olha, mas não vê, por exemplo. Exatamente, ele está olha, só mas não preocupado com quanto custa. Mas a noiva não, ela troca de lugar com aquela noiva, ela vê detalhes assim que nós homens nem notamos. Ela vê cabelo, ela vê maquiagem, ela vê o vestido, o sapato que está usando. Então, quer dizer, para a noiva, se ela consegue ter o acesso ao mostruário, que a gente faz questão disso, mesmo que não venha fechar com a gente, Claro. mas a gente faz esse trabalho e mostra, na cabeça dela já está O pronto. valor é outro. Né? Não, na cabeça dela, na ela verdade, já está não, pronto. não tem nem valor, né? Exato. Pra noivo não tem nem valor. Isso aqui eu quero porque realmente é isso aí que você falou. A pessoa se coloca no lugar do outro. Exato. Ô, Marcos, a agência faz fotos publicitárias também? Tipo assim, para campanha publicitária, essas coisas? Ou se for procurada para isso, também faz esse tipo de trabalho? Sim, fazemos sim. Porque, Foto num geral. sim, principalmente foto externa. Ontem, por exemplo, eu estava em Lindóia fazendo um ensaio fotográfico de 15 anos. Sim. Mas poderia ser um ensaio para moda, nós Claro, fazemos claro. também. Aham. Entendeu? Que aqui também acaba sendo muito forte a região, né? Exato. Turismo, política, deve fazer também. Para quem fotografa à noite, fotografa um cara de pau, fica fácil. Política tem um problema, viu? A gente fotografar política é uma ressalva. Você tem que receber antes, porque se o cara não for, se o cara não for eleito, não recebe mais. E você tem que fotografar e torcer pro cara ser eleito. Aí, bro. E receber antes, porque senão, se não for eleito, não recebe mais. Exatamente, é complicado. É, É, tem que política, não tem jeito. Mas assim, fotografia é um negócio. E voltando um pouco para a questão das viagens, é uma área também que, de pós-pandemia aí, voltou com força, né? Voltou, Apesar que graças a Deus. os preços aí, o Brasil nessa estabilidade. Foi vai, bem prejudicado, né? Foi, um dos imagina, mercados mais imagina. prejudicados foi o turismo, né, Marcos? Sim, com certeza. Que Mas fechou, hoje tá Fechou tudo. voltando uma Tá. força. Ninguém né, casava, ninguém viajava. Exato. Assim, eu falo isso pessoal, né? É uma questão de sobrevivência mesmo. Porque a gente tem dois ofícios, duas profissões. Sim. Então nós temos a parte de viagem, temos a parte de fotografia, porque um socorre o outro, Claro. vamos dizer assim. Né? Mas volto a dizer, minha profissão é Sim, fotógrafo. sim. Pode contar. Traz mais pra cá, ó. Traz mais pra cá. Mas a fotografia em si, ela é algo sensacional. Existe hoje grandes exposições de fotografias, né, no mundo inteiro, museus de fotografia, né? Eu acho que Tem prêmios de fotografia. Sim, você sim. Vocês já sabe- tiveram algum prêmio? Já. Já foram Eu já ganhei um premiados? concurso uma época que o tema da foto era o melhor ângulo.
Na época eu ganhei uma da revista Vogue, Olha que legal. uma viagem para Paris, tudo. Ó. E eu não pude ir, porque eu estava com Puxa. problema de pedra no rim, tudo. Meu cunhado era médico na época, falou, não vai, que você não tem ninguém para te socorrer lá. Você sabe falar tô com problema de pedra rim em Mas aí francês? com o dinheiro da coisa, eu transformei essa história em dinheiro, deu para comprar uma moto na época, tudo e tal. Mas assim, a foto mais emocionante que eu fiz, vocês não perguntaram, mas a foto mais emocionante que eu fiz até hoje foi do seu João Legatti, que é pai do Hildo Legatti, da dona Vilma Legatti e tal. Porque assim, ó, Pô, o que aconteceu? Eu não entendi o que aconteceu. Aí, ó, cortamos o bisco com esse negócio aí. Não, é que o Zé ele vai separar Vai e esquentar ficar mais a parada. fácil aqui tá. pra gente. Então, mas assim, o que foi de emocionante nessa foto é o seguinte, que o pai que carrega o filho quando pequeno, eu fiz uma foto dos filhos carregando o pai para subir a escada. Faz tipo, sabe um carrinho que a gente faz, que é criança, vou fazer um carrinho assim para levar? Então, os dois filhos levando o pai no degrau, e eu fotografei isso. Essa é a mais emocionante. Essa que foi você a mais falou. emocionante. E a que ganhou o prêmio do ângulo, que era? Você lembra? Lembro, chama Luciana Corrade, casada com o Dil. Ah, então era Tá. uma pessoa. É era uma um pessoa, ângulo, uma pessoa. Foi assim. É um concurso que teve Sim, na época, sim. o melhor ângulo. Que legal, cara. Na Vogue. Porque teve... A revista Vogue na época. Inclusive, lá no Rio de Janeiro, lá no Morro do Vidigal, no meio da favela, tem uma casa que é a diária mais cara que tem lá no coisa. Parece que é coisa de $12 mil pra você ficar lá. E muitos fotógrafos vão lá porque você pega o arpoador, você pega Copacabana. Cara, é um negócio... O ângulo, a foto, você vê a foto e fala assim, gente, de onde que é essa foto? E é um ponto lá dentro. E É muitos onde tem uma fotógrafos... pedra que o pessoal fica assim, não, parece que tá pendurado. Não, essa é outra. Isso é mais questão turística. Essa onde eu estou falando é onde vai só fotógrafo australiano, alemão, canadense, É por de causa todo do lado. ângulo de visão. Eles vêm para pegar foto, tanto é que hoje tem muitas fotos iguais. E uma das ganhadoras desse paisagem, no caso, foi ali. Boa noite, foi nesse Hamilton. lugar ali. Cara, é assim, pra você ver, cara, a visão, né, velho? Quem tava lá, por exemplo, aquela casa lá, sei o lá, de olhar. alguém tirou uma foto no celular e falou assim, nossa, É gostei o disso aqui. olhar Olha diferenciado. pra você ver da o que virou, profissão, né? entendeu? Não adianta. Porque vocês que são fotógrafos, vocês olham aqui e falam assim, cara, senta ali, por exemplo. O que você tá fazendo, velho? Tem muito feeling. É um negócio que você já... Por mais que a tecnologia avance, vamos dizer assim, a fotografia também é uma arte, assim como a Claro, música. com certeza. A fotografia Com também é certeza. uma arte, né? Então, o que a gente percebe na música? A evolução dos instrumentos também. O do violão evoluiu para a guitarra, do piano evoluiu para o teclado, e assim vai indo, né? Então, a fotografia, a câmera fotográfica, do óptico evoluiu para o digital. Então, isso daí, o que faz? Isso daí nada mais é do que proporcionar ao músico, né, ao artista, ao fotógrafo, uma instrumentalidade melhor para ele desempenhar aquilo que ele já sabe fazer, Sim, aquilo que e ele hoje, gosta de fazer. hoje os equipamentos que vocês usam são modernos. Hoje são o modernos. Marcos investe muito, Sim. sempre São está top de atualizando linha. em relação a lentes, né? Vocês estão- a questão de o Marcos falou- acompanhar, né? Sim, O que é sim. difícil, né, Marcos? Porque hoje Eu em estou dia a procurando coisa aqui o corre... WhatsApp seu para te mandar umas fotos desse ensaio. Não sei se tem como jogar lá. Ah, tá. O meu, acho que o meu você não vai ter, não. Eu Você vai ter acho. do Matarazzo, eu Uma acho. tarada, Não vai conseguir é. jogar algumas fotos aí agora, né? Agora Não. é difícil. É difícil. Não, mas nós vamos, Não, vamos mas colocar, depois a gente pode coloca, mandar manda pra pra gente. gente. comentários. Porque vocês Pra estão gente falando... colocar depois, a gente solta assim, depois nas redes, as fotos que foram pra comentadas você aqui ser- na... E o Marcos falou que nessa época aqui, por exemplo, não tinha visor. Eu não sei, nem imagino como que era a máquina que ele falou que era grande assim e tal. Mas você vendo o posicionamento das fotos assim, equiparando, vamos dizer, obviamente que a qualidade de imagem muda, mas esse feeling que você fala, que é saber Sim. onde está no momento certo. Isso aí é da E pessoa, aquela né? foto você não via, velho. Você não tinha como. Você não tinha que fala, preview. Antigamente a máquina você não A tinha o preview. visor, né? Você tinha um visor, você só tinha o. Não. Você só tinha o. Ela era grandona. Imagina você, Tinha tipo assim. replay, tinha que Não bater tinha, o É. pênalti você não e tinha o marcar display gol. para Tipo, visualizar aí o que você, tava que nem ele captando. falou aqui, a questão da distância, aquele momento. A Para distância. concurso, olha. Isso aqui Uhum. é o momento, a Olha concentração. isso aqui, olha que foto, cara. Vamos mostrar. Pode Essa mostrar só podemos essa? mostrar. Não, pode mostrar. Pode erguer ela aqui, ó. Vamos ver se Só põe pega. ela um pouquinho deitada, só por causa do brilho. Aí, Cara, é extraordinário. baixa essa só um foto. pouquinho. Aí. Aí. Deixa eu ver se. Tá Olha. bacana.
pra você. É lógico que aí não vai dar pra ver totalmente o que a gente tá vendo aqui. Mas é o brilho. Eu acho, ó, que se pegar aqui e levar mais próximo é mais negócio. Ô, Everton, faz favor, ó. Pega ali e leva mais próximo da câmera. Cadê o Droidcam? Traz o Droidcam, que é mais fácil. Cadê o staff? Pega aqui o álbum, filho. Não, ele vai pegar o Droidcam, daí ele vem com a coisa que é mais fácil. Com o seu celular a resolução é melhor. Então, porque o que a gente quer dizer é o seguinte, é esse momento Tá que, pegando só Coca-Cola aí. que o fotógrafo tem que ter, essa sensibilidade do momento. Então, essa foto, ela mostra muito isso. E é uma coisa que eu tenho, o Alexandre também preza isso. A gente tem, o nosso trabalho ele é rico em cenas como essa, sabe? E Isso como se diz, é a cereja do bolo do trabalho de vocês. É um diferencial, não sim, é? é um Bispo? diferencial. Porque, assim, todo mundo pode fotografar, mas isso é o que torna o trabalho de vocês diferenciado são momentos como esse. Exatamente, É o feeling de saber o clique no momento certo que essa foto representa tão bem, né? Exato. É. Então, por isso que eu fiz questão de trazer esse álbum, só para falar que Sensacional. a foto, para nós, ela tem esse valor. Não Cara, só sentimental, mas a tecnologia também. E voltado àquele segundo. Né? Sim. Ele nos repete. Não. Então, Eu já vi fotos como essa. É ao vivo, né? É ao vivo, vamos Eu dizer já assim. vi Meu sim fotos da como noiva. essa virar papel de parede do quarto do casal, de tão bonito Quadro, que é. né? É um pôster gigante e tal, de tão bonito que é esse trabalho. Então, Exato. gente, a fotografia é isso aí. Ô, Marcos, e a assim, por fotografia é exemplo, tudo. você pega uma foto dessa, que nem você falou que essa é para concurso. No contrato, obviamente, já deve ter alguma coisa quando você sim, vai que a fazer. gente pode usar a imagem. Tem o direito de imagem. Porque você imagina, até mesmo para noiva, imagina, pô, minha foto foi ganhadora, para ela, né? Mas assim, em relação a isso não tem problema, porque já tem um contrato que já Sim. prevê essa questão. E a gente comenta isso no ato da contratação, se a pessoa não se opõe a isso. Olha lá. Voltou. Agora Alexandre ficou Chegou. feliz. Faz pra viagem. Voltamos pra à mim, por programação favor. normal. Faz pra viagem. Eu não posso parar de falar, então faz o meu pra viagem, tá? Obrigado. Aí. Agora está quentinho. Mas assim, Fique à vontade, Alexandre. a pergunta é se eles não se opõem ao uso da imagem posterior. Não, então, assim, a maioria não. 99,9% não. Só, às vezes a gente pega, às vezes o noivo é muito tímido, então ele fala assim, eu não quero que coloca no site, Sim, eu não já que quero. expõe. A gente preserva isso, Claro, é claro, é um claro. direito dele. Cada Mas um- 99,9% Não tem acaba essa. concordando e quer que saia ainda. Né? Porque Sim, uma coisa legal que a momento gente faz o legal. casamento, e eu fico muito no pé do Alexandre com isso, eu já faço uma seleção de fotos ali logo depois do casamento e fico incomodando o Alexandre. Falo para ele, Alex, eu chamo ele de Alex, dá uma força para mim aqui, porque o casal está lá em lua de mel, está em Cancún, ou está em Maceió, está em Fortaleza, ele vai acessar o nosso site para ver. Então a gente coloca ali umas 12 fotos, assim, só para a pessoa já ver, assim, ter aquela ideia que como realmente vai ficar. ficou Ô, bom. Marcos, mas daí você fala essas coisas que você tá jogando, né? A pessoa tá lá em Cancún, não sei o que, o povo fala assim, nossa, só tira foto com ele, só pessoa rica mesmo. Não, não. Os exemplos que você dá, fala assim, mas não é. não, eu sei, tô brincando. É mas lua só- de mel, pô. Ô, Vai Cancún, passar velho. lua de mel. Nós colocamos a semana retrasada, Albertina, estava em Poste de tá? Caldas. Poste de Caldas, Estava em Poste de exato. Caldas, não tem problema. Poste de Caldas é Isso. famosíssimo pra lua de E mel. você não perguntou, mas eu ia falar isso também. Para nós, assim, a gente não Casar, tem passar lua essa... de mel Albertina, não a vai. gente não tem essa distinção, sabe? Eu não Aham. falo isso por demagogia. Não, claro, claro. A gente assim se sente muito bem em casamento de pessoas simples, porque nós nos identificamos com essa pessoa. Então ficamos à vontade, Sim. assim, sentamos para comer. É até melhor, A vamos até dizer. comida é uma melhor. delícia, né, mano? É uma coisa que você fica mais também leve, que, né? A assim, são comida do todos pessoal clientes, mais né, simples, Bispo? que faz Exato. festa, assim, é uma delícia, sabe? É assim, é Algum- farta, a gente né? vai em roça, né? Exato, Às vezes é. alguns fazem a festividade Nossa, numa nossa, fazenda. é sacanagem. Aqueles sítio, casamentão uma chácara, antigo, né? Então, Pão é- com pão, com Olha, carne, rapaz, fogão de batatinha. lenha. Nossa. Isso é- os Ah, casa- você sabe- de Os lenha, casamentão de roça. Era Aqui tem uma Artura. foto do bolo do Artura, casamento, viu? lá de 78. 78. 78. O bolo deve ter uns 2,5 metros. Por aí, Deixa eu perguntar um negócio. É lógico que nós não vamos mostrar. Não, não vamos o bolo mostrar. parece um caixão de tão grande. Parece. Né? Muito Exato, grande. é. Mas aqui, esse álbum aqui não é o que você levou o cano, não, né?
Exatamente. É esse? Exatamente. Não mostra. É o primeiro Não serviço. mostra, não. Exatamente. Deixa eu ver a carinha Eu não do. vou você falar isso. Deixa eu ver a carinha dos caloteiros Você aqui. não vai lembrar. Você não vai lembrar, você não vai conhecer. O Ronaldo talvez conheça. É. Ronaldo Mas, é dessa assim, nessas festas que a gente faz no sítio, tudo, eu levo o Alexandre com essa segunda função. Porque eu não posso comer muito, então ele me ajuda nessa parte. Entendeu? A gente faz esse esforço, né? Ah, dá um Nossa, esforço, que, né? Por que Ossos não? do ofício, né, Alexandre? É. Mas que Ossos do legal, ofício. gente. Cara, que história bacana. Agora- É, então, assim, É que, assim, você sabe que já perceberam que a gente não tem um pouco nenhum tipo de roteiro, essas coisas. Sim. Então, vocês falam coisa séria, a gente fica levando para um lado mais cômico. Olha o que você falou para mim que mas tem noivo que é muito tímido, que não quer colocar a foto na internet. É safado. O cara não quer não aparecer é. porque tem outra mulher em outro estado. Não é também. Aí já é Nossa, outro não problema. posso. O fotógrafo Não não tem nada pode a ver com aparecer, isso. não. Mas às vezes é Não pode assim. aparecer. E às vezes também, porque assim, Olha ó, lá, agora é pior, quer ver? nada impede de você fazer a foto. Nós somos desprovidos de beleza, nós podemos fazer obra de foto. Claro. Mas às vezes tem um povo que é desagradável. O fotógrafo não faz mágica. Aí o cara fala, puta, o trabalho ficou maravilhoso, mas eu sou muito feio, eu não quero que põe foto lá, não. e tem cara isso que também. tem isso, tem cara que Tem, pensa tem. assim. Não. Sim, claro. Então, mas graças a Deus a gente supera a expectativa. Tá, assim, do Dá uma resultado ajeitadinha final. no feio. Eu já tive problema assim, o cara da polícia militar, tenente, o cara da polícia, coisa e tal. E o cara não queria tirar foto no ensaio que eu estava fazendo tudo mais, e cara fechada tudo mais. E o cara bateu nas minhas costas, você me perdoa, pelo amor de Deus, mas eu morro de vergonha de tirar foto. Aí fui acalmando o cara, tudo, e acabamos tirando, repetimos a sessão e Deixando tal. a Depois... pessoa mais à vontade, né? Exato. No casamento ele estava assim, depois então, na hora de ir embora, ele quase chorando, ele falou assim, olha, eu tenho que te agradecer, porque se me não fosse ajudou você, muito. vocês não teriam esse resultado. Que legal. Ele é profissionalismo, Ó, cara, isso que é importante. nós vamos terminar daqui a Vínculo. pouco, estamos chegando ao final do programa, mas tem uma pergunta que quando fala de fotografia não tem jeito de não fazer, não tem jeito de não entrar. Vamos lá. Pô, 40 Eita. anos mais ou menos aí, mais de 40 anos tem Mais a de Socran 40. e você, claro, desde o início. E o Alexandre já há quanto tempo na Há fotografia? 26 anos na Socran. 26 anos na Socran, mas já era fotógrafo. Então já... eu comecei não, com começou com cartunista, ele. é. Bah, beleza. Ele filmava, depois ele passou para para bastante tempo, É tanto prata vocês da dois. casa. E eu sei que eu tenho amigos que são fotógrafos, a gente conhece fotógrafos e tal, e é inevitável. Se é inevitável, às vezes, até pra gente que filma, você imagina para fotógrafo. Aquelas propostas de vocês fazer fotos particulares. Deve ter pintado na sua carreira já. Ó, eu quero que faz foto minha do meu marido, Alguém falou tem. meu da minha esposa, mas foto íntima. Pintou já Não, na de sua casal não, de casal não. carreira? Sozinho já? Acontece Sim. de grávidas, né? Nem na lua de As mel, grávidas cara. às vezes querem um trabalho de portfólio, assim, da gestação. Nu Aí a gente É o acompanha. nu artístico, nu, é. No Não, artístico, Não, no não, artístico. porque hoje Gente, existe, né? os pornográficos, eu tô falando Não, não, de artístico. Não, mas a primeira pergunta não foi. Não tô falando de sacanagem. A primeira pergunta Não, foi. ué, mas existe a Não, fotografia, sim, tudo bem. ela sendo erótica, pornográfica, mas é artístico. Sim, É, claro. O cara você tá ali lá- fotografando. No caso da Opa, gestante, você tá ali fazendo. ela, querendo ou não, a foto acaba tendo um teor erótico. sim, entendeu? sim. Mas a encomenda, a princípio, não é essa, não. A encomenda Não, é, claro, é com acompanhamento certeza, da gestação. Mas a questão do nu artístico já aconteceu. Já Já. houve proposta. Já, pra já, ser sim. feito. Que é um trabalho como qualquer outro, Sim, certo? claro. É que é E, assim. e até numa situação dessa, a gente pede que vá acompanhada, vá com uma outra Sim, pessoa, sim, tudo e sim. tal, para não dar o que falar também depois. Exato, Claro, tem que ter claro. todo o cautela. Porque Por exemplo, assim, assim, ó, uma Playboy da vida. Exato, Chegar e falar assim, ó, você já teve alguma procura de algumas empresas que fazem foto assim? Não, tipo, de A revista? empresa, não. Eu tive um caso assim que eu fui fotografar e tinha um segurança junto. Certo. Não. Então o cara, assim, o marido deixou que ela fotografasse, fizesse essas fotos e tal, mas tinha um segurança do lado. Então para mim foi bom também, até Claro, porque claro. a gente não quer se envolver Porque, nesse assim, sentido. né, é. é um Para profissional. essas coisas ele não me chama, né? É o profissionalismo. Justo aquela hora que ele falou assim, na hora de comer eu chamo Alexandre. Não, mas isso aí foi bem antes Foi da bem chegada antes do dele. Alexandre. Foi bem antes da chegada dele. Podia ser o segurança. Não, mas assim, é claro que nessa carreira deve ser uma coisa normal e acontece, porque as pessoas são assim, Exato, cada um é. tem a sua vontade. cada Mas um você tem sabe o seu- assim, narcisismo, né, essa cara? Não parte adianta. técnica, assim,
são coisas assim dificílimas de fotografar Sim. e ter um resultado assim, vamos dizer assim, surpreendente. Então, por exemplo, se o pessoal fala fotografar cachorro, pet, é dificílimo, porque Criança. cachorro não para quieto. Criança também. clique certo, né? O clique certo dele seria em movimento. Tanto que a Purinas, rações também, eles fazem concurso para ver se consegue arrecadar foto para isso. Porque é dificílimo. Cavalo também tem um ângulo certo para A fotografar. orelha em pé, isso eu já vi fotógrafo Exatamente. de cavalo. Já. A A perna orelha tem também. que estar em pé, a musculatura da perna. Sim, uma é um perna negócio na frente, a outra um punk. pouco para trás. Tudo. Então tem Aham. coisas assim no ramo de fotografia que é dificílimo E é fotografar. muito Até, detalhe, até né? as noivas, a gente é orientada, vamos supor que a noiva é um pouco narizuda, né? Sim. Você não pega ela de lado, de perfil, Essa é a pega ela mais primeira de coisa frente. que eu, essa foi a Então, primeira tem toda coisa que eu umas ensinei para o manhas Alexandre. também. Eu falei para ele, observa isso porque Fotografia não fica de lado, não. não, ela não pode, ela tem que gostar do resultado. Então, E assim, quando ela tem uma circunferência um pouco maior, que nem a no nosso câmera ali. Quando ela é. Não tem jeito também. Né? É, mas a gente evita. Dá uma a gente segurada na pega- papada, aquela de engolir. A gente, Tem a gente aquela técnica de tenta engolir. ressaltar o que ela tem Fui de mais fazer bonito, foto uma assim. vez, o cara falou assim, ó, dá uma desviando engolida. disso. Engolir o quê? Pra dar uma sumida. Sumir no papo. Não, mas Photoshop é artificial. Mas assim, ó, falando, em tamo falando de relação, em fotógrafo. relação à noiva, que eu acho que falando pra de vocês fotógrafo. exato. é assim, o carro-chefe, cara, por mas conta do... assim, nesses anos todos de profissão que a gente tem, graças a Deus, eu nunca tive uma objeção em relação a isso. Nenhuma noiva assim que fosse um pouco mais gordinha, vamos dizer assim, que viesse falar ou reclamar assim, Pô, não. fiquei muito mais gorda. Não, Porque não. Na televisão eles falam que engorda 5 quilos. Mas não, eu digo Exato. assim, por exemplo, naquele caminhar da noiva até o altar. É a emoção, obviamente que é a Sim. emoção. A noiva tá ali, olha pro lado e tal. Então vocês têm que saber o clique na hora do Ele já sabe clique. tudo, o roteiro. Vocês chegam Olha, a falar é pra uma- noiva, a hora que ela olha pra vocês, Ah, tipo, levanta um pouco o Tem, rosto, tem Então, um briefzinho com os levanta um noivos. pouco o rosto. Então, tem por um- isso que a gente faz os dois estilos ao mesmo tempo. A gente faz o tradicional e o jornalístico, que é sem a pessoa estar posando para foto. Aham. Então, É o esse natural. e muita gente prefere esse. Eu tive situação, assim, porque que eu falei para você que a Essa gente... foto que nós mostramos agora é o jornalístico. Exato. A gente tem situação assim que a gente acaba se envolvendo com o problema da pessoa na família e tal. Eu tive um caso que o pai da noiva tinha falecido fazia 4, 5 meses só. E ela entrou com uma Emoção. foto do pai no casamento. Puta. Aquilo ali, assim, porque quando você está chorando, assim, você procura olhar para alguém que não está chorando, né? Porque para você se manter. Eu olhava para o cara chorando. Eu olhava começo a pro outro, chorar o cara quando chorando. os padrinhos começam a chorar, a mãe ali abraçando. Então, Eu começo a chorar também. Você assim. não fala chorando, João. Parece que é contagia, Não, sabe? e o que é A emoção do assim, momento. porque eu tenho que focar na máquina. E eu não conseguia, porque Sim. aquilo assim, a lágrima assim, baixa. É realmente um caso Então foi emocionante. assim, uma né? situação difícil que eu passei naquela situação. Todos choraram, a igreja inteira, menos a noiva. Eu queria matar. Eu queria falar assim, a gente ali naquela tensão, coisa e tal, a mãe da noiva assim, quase desmaiando do meu lado ali, mas não sabia o que fazia. E ela segurou. Choradeira. E ela firme ali com a foto e tal, eu falei assim, puta, eu queria matar. Porque eu falei assim, e a gente ali se derretendo, porque sim. a gente É deixa um emocionante, pedaço da né? gente. E quando você sabe assim do problema da família, né, que faleceu, foi um acidente e tudo mais e tal, Não tá assim. difícil. Então, assim, eu tive várias vezes situação assim, aniversário de 15 anos, que a menina perdeu o pai também, coisa Nossa. e tal. Eu falei, puta, difícil demais da conta, porque você não se envolver. Então seria melhor que eu não Geral- soubesse da história. Geralmente são os momentos mais emocionantes de cada evento. Exato. E você faz A parte... entrada da noiva, o sim, o 15 anos, o parabéns sem o pai, toda aquela questão, né? Mas mesmo que você, vamos dizer assim, que a gente atua muito fora, como eu Sim. falei para você, e que a pessoa fez o contato comigo uma vez só, vamos dizer assim. Ela veio, combinou comigo e eu vou encontrar com ela no dia do casamento e tudo mais. Mas tem aquele pessoal que chega, o pessoal do cerimonial, alguma coisa, olha, aquela fulana lá perdeu a Conta, mãe faz né? 2 meses. Não, Falei, puta. porque tem, né? E aí a gente Pô, fica. Cara, surgem assuntos e perguntas distintas aí, fora do roteiro totalmente. E curiosidades a gente leva o papo até meia-noite. Lógico que nós não devemos. Mas uma última curiosidade que eu tenho antigamente era muito comum. O pessoal da galera nova aí vai achar bizarro isso. Mas eu não sei por que era comum. Não que você é um cara tão antigo assim, você Tô brincando. né? Forever Yankee. Mas eu digo assim, antigamente se fotografava velório.
pessoas em caixão. Eu já vi foto assim, o pessoal do Paraná que mandou para um parente que não pôde vir, coisa, mas eu jamais Meu fiz Deus. isso na minha Você vida. nunca chegou a fazer. Não, não. Tá no plaxia, em fotografia, né? Foto de cadáver, de defunto. Porque Exato, antigamente era comum, Mas né? eu já cheguei a ver. Eu cheguei a ver Antigamente fazia porque Às vezes Agora era dentro de velado casa. dentro Essa de época, igreja. Fazia dentro de casa. eu Hã? cheguei a ver. É comum no Nordeste isso. E assim, e tem. Nordeste. Até porque não dá pro cara Ajeita morrer o um cara, parente né? lá, Coloca o pro cara como ir, se não estivesse dá. vivo, né? Então, exato. Senta o cara numa poltrona, ajeita o cara assim. Não, tem isso? Não, pelo amor Apruma de o Deus. cara, apruma o cara lá. Põe um palitinho no olho dele pra ele ficar com o olho sei. aberto. Não, mas cara tem as manhas, né? Eu Deve já ter vi lá. várias fotos em Faz caixões. isso mesmo, mas... Tipo assim, negócio maluco, velho. Negócio maluco. não, Mas não é o que tem, nós não. estamos falando. se precisar, O a ser gente humano- faz, né? Pô, acho que- não. São culturas, né? Se velho? contratar pra fazer, vai Contratar, fazer. nós né? faz. Ah, mas mas tem que nossa. contratar, não faz. Ah, eu não vou. Não, tem Aí eu que- vou no seu é que lugar. você já Aí, chegou aí nesse no caso você me chama, Eu né? não vou. Eu, honestamente, não vou. É que você chegou já num patamar da sua carreira, da sua história, que mas- você já não precisa disso mais, né? Eu fotografei a inauguração do velório. Sim. Mas é claro que 100 pessoas Sim. presentes. Né? Mas Não, Tinha, porque, cara, é não uma tinha um coisa assim defunto inaugurando, né? Inaugurou só a sala. Gente, cara, eu queria primeiramente agradecer demais vocês, esse bate-papo bacana aqui. Pedir desculpa por algumas coisas. Que isso? Desculpa eu comer tudo aí. ó. E é isso, cara. Imagina. É pra vocês mesmo. tem mais da metade. Uma das funções, além de fotógrafo, é que vai É. comer. Ele me ajuda nesse ponto, ajuda bastante. Mas assim, desejar muito sucesso para vocês aí, Obrigado. nessa carreira tão bacana. A gente gosta tanto, lógico, a gente está interligado com isso também, com a fotografia, com o vídeo. Mas e mostra o quão importante é a história da fotografia, o registro histórico das famílias, das situações, que nem Juscelino aqui, em Jacutinga, tem o registro. Pinhal foi capital do Brasil por um dia, foi despachado de Pinhal. Então tem a foto lá do acontecido. Então são registros históricos que como os outros, eu falei aqui do velório, tem a foto lá da ponte do desastre. tem todas aquelas Congelando o coisas. tempo, né? É assim, Porque as memórias- é o retrato da história. Então a fotografia ela está inserida na nossa história, na nossa cultura. Quem não tem em casa uma fotografia ou exposta ali, que gosta de olhar para aquela foto a qualquer momento, eu tenho a foto da minha mãe que eu perdi faz 3 anos. Lá em casa, eu gosto de estar lá. Tenho guardado e também. É a tenho presença ela lá. dela lá, É né? aquilo, é a memória. Então, essa é a importância da fotografia Porque, querendo ou para não, todas Alex, as pessoas, não tem jeito. As lembranças, a memória, ela pode não ser esquecida, mas ela pode não ser lembrada. Por quê? Você tem uma memória que fica Não, dentro isso de aqui você. ele profetizou, hein? Entendeu? Ela pode não Parecia ser a Dilma, esquecida. hein? Ó. Não, agora Não, é mas Dilma com... Ela pode não ser. humor, Por quê? com Ela gosto. pode não ser esquecida, mas também pode não ser lembrada. Que são uma coisa, por exemplo, que você está falando, que você sabe. Se você não passar para frente, Exato. você, As você, pessoas não vão lembrar. você não coloca o conhecimento. É o que acontece no livro de história, por Não exemplo. entendi quem falou. Se você não tiver o acesso à fotografia, a imagens, vai passando gerações. Sim, sim. A gente referência. mesmo, a gente como pessoas, você vai virar, no máximo, um tataravô, que aí o seu tataraneto vai lembrar de você, talvez, porque o seu tataraneto falou, daí tem tudo isso. Então, a partir do momento que você não é mais falado, você não é mais lembrado, você acaba, Esquecido. você se esquece. perde E a referência. Socran, o serviço Mas é dela é assim. justamente esse. Exato, é é isso que eu tô registrar no tempo e na história Sim. esses melhores momentos entre família. A Socran Digital Fotos, ela é só em Jacutinga, né? O que você tem em outra cidade é Não, a é gente agência atende de toda a viagem. região. Sim, mas ela é fixada aqui, né? Sim. A empresa de Jacutinga. É. E o pessoal quiser aí entrar em contato, telefone pessoal 35, que telefone que é? 359-8822-7008. 8822 7008. 08. A Socran Digital Fotos. Nós estamos dando telefone, lógico, depois o Everton vai colocar aí nas nossas redes sociais o logo da Socran com a foto completinho. Mas não é pela propaganda, gente, é simplesmente pela história. É super interessante que esses dois profissionais trouxeram para a gente nessa noite.
de resgate cultural, histórico, lembrança de família, coisas engraçadas, coisas não tão engraçadas, mas é isso. Você hoje está na rede social, daqui a pouco vai deixar de ver o programa, vai lá para o Instagram, o próprio Facebook, e vai passar no seu feed de memória, aí, de notícias, né, que é chamado, tantas fotos que vão estar passando aqui, que essa fera aqui, juntamente com profissionais como o Alexandre, são os criadores disso tudo. Esses caras que criaram toda essa história de fotografia, claro. São profissionais da área, né? Não é o Bisco que criou a fotografia, mas participou para que ela chegasse hoje ainda viva, com registros aqui do caloteiro aqui, mas tão bonito quanto esses todos. Esse aqui tá maravilhoso também. Não. Mas esse aqui de 1970, não vai aparecer. Esse aqui de 1978 e esse aqui é mais moderno. E vocês viram a maravilha que é. Mas isso aqui tudo é o trabalho cultural, histórico desses caras, que isso aqui não tem preço. Eu tenho certeza que para uma família, às vezes que perde um ente querido, um álbum desse, ou não perde, ou quer, foi viajar, tá longe, que nem a filha aqui do Alexandre. Puta, eu quero dar uma olhada na foto, tô com uma saudade da minha filha, quero dar uma olhada na foto, quero sentir a energia da pessoa próxima. Então, esses profissionais são responsáveis por isso. E se você hoje virou um fotógrafo de celular, também deve-se a histórias de pessoas como essa, porque é isso. O programa de hoje tinha esse intuito, de mostrar um pouco a história da fotografia e como que ela chegou hoje aonde você está aí, clicando e tirando foto, até do seu dedão no celular. Mas como era e como começou, você aprendeu um pouco hoje aqui. Queria agradecer demais vocês. Bacana. Queria agradecer muito, viu? Espero que seja a primeira de muitas vezes. Se Deus quiser. Para a gente mostrar produto, mostrar fotos aí, Mande pra contar gente mais coisas. histórias, que cada hora surge um assunto diferente. Tem muitas histórias, daria para escrever um livro, né? Com certeza. Exato, e vale a pena um livro, por que não? Pelo horário, né? Um livro dessa história tão bonita de 40 Mostrando anos. essa transição, né? Eu acho legal até, fica a dica também, quem sabe, assim, reunir 3 ou 4 daquele pessoal que passou pela Socran, para dar a opinião deles, como que era tudo e tal. Como que é bate-papo assim depois. também. Obrigado, meu querido. Eu que Obrigado, agradeço. Marcos. Sucesso para você. Obrigado. Obrigado pelo tempo aí, Alexandre. Mais uma obrigado. vez. Agradeço aí. Sucesso. Espero que ele te chame, convoque sempre para as coisas boas também. Opa, com né? certeza, Não só para muito trabalho. Agora acho que vai. Depois dessa, agora vai. Né? O Alexandre também Sim, tem muita história. A Matarazzo está Matarazzo. falando ali. Rafa, mais uma. Valeu, mais Obrigado. Desculpa aí, Graças a gente. Deus. A voz Marcos, totalmente obrigado, arrebentada. Mas conseguimos terminar mais um Já Que Pode. Semana que vem, quarta-feira, às 19 horas, tem mais um programa. Agradecendo os nossos parceiros aí, o Zé do Hot Dog do Zé. Que está aqui com a Grande gente. parceiro Que é a Luna, tá né? aqui. A Luna que você falou? A Luna Luna, aí, agradecer que a ajudou Luna. É pizzaria? Pizzaria da Luna, né? Lá em Pinhal É tem franquia Luna também. É franquia? É franquia. Ah, é uma franquia. Desculpa a minha ignorância. É. A Luna de Tá, Jacutinga aqui. tá desculpado. Tá desculpado. Tá certo. Depois que o Rafa chamou da minha Bordas. jumice aqui. Bordas. Agradecer toda a nossa equipe aí, o Matarazzo, o Ronaldo, o Everton. Ao Express do Paulão o pelo André, vinho. o Márcio, que O estava Márcio. aí, toda a equipe. E lembrando que terça-feira estreia Catacoiocast lá na cidade de São João da Boa Vista, ao vivo também, às 19, Às 19. Às 19 horas lá na cidade de São João. Beleza? É isso aí, então? Terminamos? Vamos que vamos. É isso aí, ficamos por aqui até a semana que vem com mais um Já Que Pode, diretamente de Jacutinga. Acabou a espera. Esta programação tem o apoio de Panificadora Jacutinga, Assija, Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Jacutinga, Best Fios,
Funerária Mogiana, Barbearia Prado, King House, Real da Economia, Disque Água Marcela, Celinha Confecções, Trembão Bar e Restaurante, Instituto Mix de Profissões, Sandrine Menswear, Laticínios Montezuma, Cerveja Heineken, Help Espetinhos e Conveniência, Peça Zé Delivery, pode contar com o Zé, Leiteria Santa Paula, Casas de Carnes e Conveniência Jaiminho, Restaurante da Mila,